Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Sérgio Pereira. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo da Rambo. Bom, pessoal, é chegada a hora. Uma boa tarde a todos e todas. Eu vou pedir a colaboração de todos para desligarem os microfones a partir desse momento. Tem muito ruído de fundo e isso seguramente aí na fase de apresentação dos nossos palestrantes acaba prejudicando o desenvolvimento da palestra. Então, vamos lá? Um segundinho para que todos acessem aqui a função desliga microfone e bloqueiem os seus microfones. Ainda estou ouvindo um som muito presente aí. Bom, agora acho que sim. Eu gostaria, então, de retomar um pouco do que foi a abertura dos trabalhos de ontem. Nós tivemos excelentes falas das autoridades que abriram o nosso evento, seguida de uma apresentação bastante feliz, né? Que agradou a grande maioria aqui dos participantes da sala, que foi a apresentação do engenheiro Leonídio Ribeiro, seguida da apresentação do Douglas Berivigliero, do setor telecom. Os dois tiveram uma preocupação muito grande quando o assunto passou pela questão da periculosidade, de dizer que, na condição de prevencionistas, não compactuam com a ideia de se tratar riscos através de adicionais, sejam eles quais forem. E é nesse sentido que eu gostaria de pedir, né, aos próximos palestrantes que sempre emitissem aqui o juízo de valor em relação à questão dos adicionais de periculosidade. Se vamos ou não vamos, algum dia, conseguir mudar esse dispositivo na consolidação das leis do trabalho, essa é uma outra questão que tem que ser implementada. Mas é importante que, em fóruns técnicos, a opinião em relação ao efeito dos adicionais seja claramente defendida e colocada, né? Seja por aqueles que, enfim, acreditam que se possa fazer algum tipo de evolução, de melhoria do ambiente de trabalho através de uma política de adicionais, seja por aqueles que não veem esse caminho como um caminho propício. Nós também tivemos, da parte do Douglas, quando apresentou o projeto que foi discutido no âmbito do setor telecom, em relação ao texto da consulta pública da norma 10, uma série de pontos que foram aqui elencados e explicados e que demandam dos nossos próximos palestrantes também um comentário, um olhar, uma observação. Essa questão do texto de consulta pública da NR10 passou por discussões no âmbito das câmaras especializadas dos CREAS, passou por discussões na FUNCOG, nos sindicatos de categoria. Então, existe aí, né, um caldo de cultura já bastante consistente para que as opiniões possam ser apresentadas e possam ser também debatidas. A nossa jornada dessa tarde, ela se inicia com uma apresentação de um colega,
eu diria assim, mais do que colega, né, um amigo que tem prestigiado e apoiado os trabalhos, não só do Instituto Trabalho e Vida, mas tudo que é prevenção, segurança do trabalho, saúde do trabalhador, tem contado com o apoio do João José Magalhães Soares na condição de profissional da área da engenharia da segurança, na condição de líder de categoria. O João realiza um trabalho aí de muitos anos, consistente, importante, sério, à frente da Associação Mineira de Engenharia de Segurança, a AMES, e também no seu posto, né, profissional, que é um posto de gerência da área de segurança e saúde do trabalho na CEMIG. É exatamente esse aspecto hoje que nós vamos desenvolver, né? Pedimos ao João José que desenvolvesse. O tema é responsabilidades relacionadas à segurança e saúde no trabalho, na produção e distribuição de energia. Antes que o João inicie a sua apresentação, eu gostaria muito, naquela ideia, né, de estar iniciando as nossas sessões, sempre agradecendo aqueles que a tornaram possível, eu gostaria muito de agradecer os patrocinadores deste evento. Então, eu gostaria de agradecer a Dupont, o Sinditele Brasil, o Rambo e a Vendrame Associados, né? São empresas e consultorias que acreditaram na nossa jornada e apoiaram e estão presentes, né, com fala e presentes também com encaminhamentos técnicos. Bom, dito isso, eu convido o João José para iniciar a sua fala. Juarez, boa tarde para todo Como vai, mundo. É um querido? prazer. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem? Prazer revê-lo. Todo meu, obrigado. Juarez e todo mundo, primeiro agradecer a possibilidade de estar aqui falando para uma série de pessoas sobre um tema que eu gosto. Eu fiz parte lá da revisão da última NR10 lá de 2004. Eu participei nos últimos 3 anos que ela ficou em revisão. E uma norma que foi minha primeira experiência em termos de revisão de trabalho, revisão de uma norma regulamentadora, e depois eu cheguei a ser coordenador da NR18 aqui em Minas Gerais durante 2 anos, mas foi uma experiência muito boa e interessante falar aqui que eu fui para a revisão da NR10 com a cabeça extremamente técnica, pensando assim, tudo se resolve de uma forma técnica, o desejo de todos nós. E eu amadureci, como todos nós amadurecemos também, a gente vê que existe até o perfil que cada uma das pessoas, de cada uma das bancadas tem que ter lá, tem que ter dos 5 participantes, tem que ter 2 ou 3 que são extremamente técnicos, tem que ter um articulador muito forte, e tem uma pessoa que tem que ser um batedor, mas no bom sentido, é aquela pessoa que consegue ajustar, conversar bastante e se posicionar de forma firme em relação aos diversos pontos que estão sendo colocados lá. E aqui, hoje eu vou falar um pouquinho sobre como é que é a NR10 na CEMIG, as questões todas das responsabilidades, aí está como produção e distribuição, eu expandi, vou colocar lá geração, transmissão e distribuição, e um item que você colocou aí, Juarez, que vai ser colocado também a parte lá das empresas de telecomunicações, como é que é essa relação das concessionárias de energia elétrica com as empresas de telecomunicações é um caos, a verdade, assim, para os dois lados, tanto para as concessionárias de energia quanto para as empresas de telecomunicações, porque é algo que, apesar de regulado, ele tem uma série de fatores lá que dificultam o trabalho desses 2 setores. E também vou citar um pouquinho, você comentou sobre as questões de periculosidade, que ela acabou sendo distorcida desde o início, ela continua distorcida, e o último anexo lá da NR, ele saiu distorcido também, acabou criando um monte de outras interrogações, melhorou em relação a uns pontos que não ficou só no sistema elétrico potência, mas ele foi também para o sistema elétrico consumo, mas com as mesmas incertezas que tinham antes. Então não ficou bom, a percepção que eu tenho. E no final eu vou falar um pouquinho também sobre as questões da NR10, assim, o que poderia ter de melhorias, e aí, só que isso aí vai ficar lá um pouco mais para frente.
Eu vou colocar aqui, estou pedindo só autorização para poder compartilhar a apresentação aqui. Já está liberado, João. Obrigado, Rafael. Vamos colocar aqui. E aqui nós vamos conversar um pouquinho sobre as responsabilidades relacionadas à saúde e segurança no trabalho na geração, transmissão e distribuição de energia. E aí, meu nome é João José Juarez, já me apresentou, sou engenheiro eletricista de segurança no trabalho. Hoje eu estou como gerente de saúde e segurança no trabalho da CEMIG, que é nas redes sociais é @engenheiro João José. E nós vamos conversar um pouquinho sobre como que tem sido as questões de gestão e as responsabilidades dentro desse nosso setor, tá, gente? Eu vou tentar fazer dentro do tempo que foi colocado, a agenda que nós vamos seguir aqui, nós vamos falar um pouquinho de acordo com o que a coordenação pediu, nós vamos falar um pouquinho da CEMIG em números, só alguns números que interessam para a nossa conversa aqui do dia de hoje. Nós vamos falar um pouquinho das normas do escopo de saúde e segurança no trabalho. Todas as empresas, a CEMIG não é diferente, ela segue tanto algumas normas nacionais, internacionais, normas regulamentadoras, portarias, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. E também falar sobre as normas internas também, que nós temos bastantes lá, muitas. A gestão de saúde e segurança do trabalho em relação à NR10, que aí nós vamos focar bastante na NR10, mas vamos falar um pouquinho das outras NRs que são aplicadas ao setor também. Um exemplo de caso prático, simples, mas que dá a entender como é que a aplicação da NR10 numa empresa e o tanto que ela ajudou em alguns aspectos e deu um direcionamento para a gestão que a gente precisa fazer, e citar algumas coisas relacionadas a uma eventual revisão da NR10, alguns pontos que, no meu ponto de vista, eles precisam ser ajustados, melhorados ou melhor discutidos até para a gente poder conduzir isso aí de forma tranquila. O primeiro ponto, gente, antes até de entrar nesses números, eu queria parabenizar aí a Trabalho e Vida, primeiro pela quantitativa de pessoas que estão participando, e segundo, nesse formato que mudou a vida de todo mundo, e essa mudança, ela tem sido boa e com algumas questões que às vezes nos assustam, né? Eu não estou em home office, eu trabalho presencial, até porque nós estamos conduzindo uma operação grande aí na CEMIG para manter os serviços essenciais, então eu sou uma das pessoas que não foi para home office. Hoje eu resolvi vim para cá para ficar em home office, até para poder participar da forma mais tranquila. Um pouquinho antes teve um problema na internet, até conversei com o Rafael, falei, Rafael, vamos mandar a apresentação, mas aí voltou. Mas são situações que nós da área de segurança e saúde no trabalho, nós estamos muito acostumados, que é a tensão quando acontece algum problema, assim, e a tranquilidade para a gente resolver tudo aquilo que a gente precisa resolver, e aqui, hoje aqui não poderia ser diferente. Primeiro, gente, a CEMIG em números, da forma bem rápida e bem simples, eu não vou pegar todos os números da CEMIG, não é para isso que eu estou aqui. Foi fundada lá em 22 de maio de 1952, ela hoje responde por 96% da área de concessão de Minas Gerais. Aqui existem outras concessionárias também, mas 96% são aqui ligados a Minas Gerais, a CEMIG, né, são de concessão da CEMIG, são 774 municípios e com 8,5 milhões de clientes, tá, consumidores, mas 8,5 milhões de clientes sob a responsabilidade pelo fornecimento de energia elétrica da CEMIG. É uma empresa madura, uma empresa muito bem estruturada, de um forte arcabouço técnico, vamos falar assim. A parte de segurança dela é até interessante, que ela tem um histórico muito anterior lá às NS. Só para vocês terem uma ideia, a primeira CIPA da CEMIG, ela foi do início da década de 60, então lá desde 1960 a CEMIG já vem com uma cultura de segurança, então os inspetores de segurança, que é o que se chamava na época, já vem do início, então um pouquinho antes da década de 70, e toda a estruturação com o serviço médico, tudo isso muito antes do que estava nas normas regulamentadoras, até porque na época era a estrutura da CEMIG, existia um entendimento que o que hoje é um valor nosso, que é o respeito à vida. Então, tudo isso é uma forma que nós temos para poder, assim, a história, ela por si própria, na CEMIG, ela conta um pouquinho de como é que é tratado o assunto de segurança aqui
em Minas Gerais, especificamente na CEMIG. Todos nós do setor elétrico, e aí vamos falar muito sobre a parte elétrica de uma forma geral, nós vivemos situações diferentes. Aí o setor elétrico ele veio até 97 com uma característica muito forte, depois veio a desregulamentação, a, a desestatização, as privatizações, terceirizações. Isso aí mudou muito a estrutura do setor e nós custamos para nos acostumar a isso. E a NR10 ela veio aí de alguns pedidos de revisão exatamente em função desse período, que foi um período que começaram muitas pessoas a sair, os primeiros pedidos aqueles pedidos de desligamento voluntário, e aí e uma terceirização muito intensa. E a NR10 ela não estava preparada para um modelo desse ainda. E quando eu participei do grupo da primeira revisão, aí depois eu volto na CEMIG, ela colocou de uma forma muito forte o que seria a regulamentação, a responsabilização, e nós vamos ver um pouquinho mais para frente isso aí, gente. A força de trabalho hoje da CEMIG são 22 mil colaboradores, entre próprios e contratados, e aí nós temos uma característica muito forte até de uma alta rotatividade que existia nas contratadas, hoje menos um pouco, e uma baixa rotatividade do pessoal próprio, e também só que cada vez com um número mais reduzido, e as contratadas nossas aqui em Minas Gerais, elas estão se profissionalizando, se estruturando muito, e depois da última revisão da NR10, houve toda uma mudança nelas e que tem nos ajudado bastante aí na gestão disso tudo. O setor elétrico ele é um setor altamente regulado, a CEMIG está dentro desse setor, e aí, independente de você ser privado ou estatal, você tem que funcionar de acordo com a regulamentação, e é uma regulamentação forte que envolve tanto o nosso setor elétrico, a parte de compartilhamento, a parte toda dos acessantes, que nós vamos ver um pouco mais na frente. Nós temos algumas características aí, que a CEMIG é assim, as empresas do setor elas são assim, que são serem empresas em planta aberta e em planta fechada. E o que é uma empresa de planta aberta e planta fechada? A planta aberta é tudo espalhado aí ou nos campos, nas ruas, em todos os locais, a planta fechada dentro de uma indústria, por exemplo, entre muros. Você fazer, e nós temos as duas características, quando pega uma subestação nossa, uma usina, e algumas unidades nossas, nós podemos falar que os trabalhadores estão ali em planta fechada e as equipes de campo toda trabalhando em planta aberta, da mesma forma que os correios, que as empresas de telecomunicações, aí os vendedores de uma forma geral. E aí, isso aí faz com que o desafio seja um pouco maior, porque nós temos tantos os riscos ligados, vamos falar assim, os riscos principais aí da NR10 ou do setor, que aí nós vamos falar principalmente de choque elétrico, queimaduras, que são os da NR10, aí trabalho em altura, aí nós temos as quedas, espaços confinados, e também outros riscos adicionais que são colocados, como, por exemplo, a questão de trânsito, vesperos, objetos, clientes, que às vezes quando você vai fazer um corte em uma determinada residência, existem agressões, nós já tivemos várias situações. Então, é um setor que ele tem características parecidas com outros setores, mas algumas características muito próprias e que fazem com que a estrutura nossa de gestão da saúde e segurança ela se torne um pouco mais complexa, não absurda, tanto é que a gente conduz isso de uma forma muito profissional, com a ajuda de muitas pessoas também, não dá para conduzir um processo desse sozinho, em hipótese alguma. Então, e aí, nesse ponto, a gente já começa a ver como é que funcionam as responsabilidades de todo esse setor de geração, transmissão e distribuição. Quando nós falamos em geração, nós estamos falando basicamente na planta fechada, sob controle, mas ainda com acesso, possíveis acessos de outras pessoas, de invasão, as barragens nossas, pescadores, algumas outras pessoas também, assaltos que infelizmente acontecem. Quando a gente pensa em transmissão, nós já começamos a planta aberta, não tão aberta quanto na distribuição, mas já é uma planta aberta com outros riscos associados, trabalhos colocados, e a distribuição, que é um verdadeiro varejão, diferente desses dois primeiros setores, que é da geração e transmissão, e que trazem outras preocupações muito fortes que nós vamos citar um pouco mais ali na frente também. A CEMIG ela é o maior grupo integrado de energia elétrica do Brasil e está presente em 24 estados e no Distrito Federal. E aí o mapa, só para vocês terem uma ideia de onde que a CEMIG está presente, é praticamente no Brasil todo. E nós estamos falando aí da fonte de geração dela,
é 100% limpa. A CEMIG tinha uma usina a óleo que ela foi fechada, então hoje nós podemos falar que a CEMIG é uma empresa de energia 100% limpa, tá? E ela é o sexto grupo de geração e transmissão, tem em torno de 9 mil quilômetros de linha de transmissão, e nós temos aí, entre linhas e redes de distribuição, mais de 500 mil quilômetros, que é o equivalente aí a você dar 13 voltas na Terra, só para a gente ter uma referência do tamanho das redes e linhas de distribuição que a CEMIG tem. Ela é uma empresa que atua muito no setor de comercialização. Ela hoje possui 18% dos clientes livres aí do Brasil e tem participações em diversas outras empresas, Belo Monte, Gasmig, Aliança Energia. Então, é uma empresa focada em geração, transmissão e distribuição, muito forte em comercialização e com participação em diversos outros grupos também. E aí já começa algumas diferenças. Como é que nós tratamos as três empresas principais, que é a holding, transmissão e distribuição, e a comercializadora, e as participações, que aí nós vamos ver aqui um pouquinho que a forma que nós tratamos a saúde e segurança nelas é um pouquinho diferente, mas com as responsabilidades bem divididas entre elas. A estrutura, aí para a gente falar em saúde e segurança no trabalho, eu falei um pouquinho do que é a CEMIG, essa empresa aí que está presente hoje praticamente no Brasil todo, e com uma condição de conseguir se alavancar muito fortemente, muito rápido, apesar de toda a morosidade, vamos falar assim, do setor, mas é uma empresa com uma condição, com estrutura grande, e nós vamos colocar aqui agora um pouquinho como que funcionam as questões. Nós temos uma estrutura de gestão de saúde e segurança no trabalho, de equipes próprias, equipes contratadas, o compartilhamento de estruturas. Aí nós estamos falando das empresas de telecomunicações, que o Juarez comentou um pouquinho aí no início, e nós vamos falar bastante sobre esse setor aqui. Compartilhamento também da iluminação pública, que desde 2014 ela deixou de ser de responsabilidade das concessionárias de energia elétrica e passou a ser das prefeituras. Então elas hoje se encaixam também em compartilhamentos de estruturas. Nós temos aí os acessantes, depois que foi mudado o modelo das licitações de linhas e usinas e subestações aí no Brasil. Então alguém ganha uma licitação e ela tem que conectar numa subestação da CEMIG ou de outra concessionária, numa usina também. Então, como que isso é feito? Um é dono da geração, um é dono da transmissão, aí tem a responsabilidade das subestações, e tem os acessantes que acessam nessas instalações, primeiro para fazer conexão física e depois para fazer operação também. Então, tudo isso é tratado dentro de um compartilhamento, e nós temos também um trabalho grande aí com a população. Nós vivemos aqui no estado principal, né, vamos falar assim, com 22 milhões de habitantes, e com a rede toda espalhada. De novo, eu venho falar na planta aberta e planta fechada, às vezes com a população, quando nós falamos em segurança com a população, nós estamos falando aí de acesso dessas pessoas às nossas instalações, podendo sofrer algum tipo de acidente. Nós temos as redes todas de distribuição que estão espalhadas aí esses mais de 500 mil quilômetros de redes de distribuição espalhados aí pelo estado, aí nas ruas, né? Então aí temos que tomar cuidado com a construção civil, são os vergalhões, são as crianças soltando pipa e precisam tomar algum cuidado para não tocar nem acessar a rede. Alguns acidentes novos que começaram a acontecer, principalmente com as empresas de compartilhamento, porque aí nós estamos falando de um modelo que aconteceu na década de 80 aí das empresas de telecomunicações, que a gente pode falar assim que foi o grande ano de expansão das telecomunicações, e onde houveram muitos acidentes, porque existia uma necessidade de colocar um telefone na casa de cada pessoa, e aí foi uma expansão muito grande, muito acima do que a capacidade que o Brasil tinha de ter pessoas treinadas para executar aquelas atividades, mas precisava expandir. Então, algumas pessoas falam que a década de 80 é o ano negro em relação à segurança no trabalho das empresas de telecomunicações, em função da grande expansão que aconteceu. O programa Luz para Todos, no início dos anos 2000, onde existia um plano também de levar energia para casa de todas as pessoas, e aí alguns estados eles optaram por, ao invés de fazer o programa em 8 anos, fazer o programa em 4 anos, e isso fez com que
de uma hora para outra tiveram que as contratadas, as empresas todas começaram a contratar eletricistas sem a devida preparação, maturidade. Um eletricista hoje ele demora uns 2 anos para entre treinamento e maturação para se tornar um eletricista pleno para poder executar as atividades, mas não foi dada essa oportunidade. Então foram anos também que nós falamos assim, um ano de expansão do setor elétrico, que é um ano que ele acabou trazendo uma certa um ano negro, vamos falar assim. E agora, em função dessa pandemia também, o que nós estamos vivendo? São duas coisas que estão somando. As empresas de telecomunicações correndo atrás, que está todo mundo precisando de home office, telecomunicações, esses sistemas todos. Algumas cidades no Brasil, existe um ranking lá de cidades no Brasil que tem lá, que são mais fáceis ou mais difíceis de aprovar antenas, por exemplo, de celulares nela. E Belo Horizonte, numa lista de 0 a 100, ela é de número 98, ou seja, é muito difícil colocar uma antena aqui em Belo Horizonte. Aí nós estamos falando do 5G, que é uma outra corrida que está sendo colocada também para as empresas de telecomunicações. Aí nós estamos falando muito em compartilhamento de infraestrutura, ou seja, a base do 5G, eles são as fibras óticas com antenas colocadas em pequenos espaços aí de 80, 100 metros cada uma, usando as fibras óticas e algumas antenas também. Então, as cidades que tiverem maior facilidade para poder instalar as antenas, mesmo essas menores, elas vão poder sair na frente aí na internet 5G, e as empresas de telecomunicações têm um papel fundamental nisso. Então, de novo, nós estamos falando em uma alta quantidade de instalações de fibra ótica. Então nós estamos voltando à expansão que foi nos anos 80, porém com uma condição diferente. Hoje eles estão inseridos dentro da NR10, nós vamos falar um pouco mais na frente sobre o quanto que é importante eles entenderem o papel deles, porque quando nós falamos em compartilhamento de infraestruturas, nós estamos falando o seguinte: as concessionárias de energia elétrica da distribuição, elas possuem a concessão, ou seja, a responsabilidade por conduzir aquele processo enquanto valer a concessão. Existem regras colocadas, daqui a pouco nós vamos ver sobre isso, e cabe a nós, de concessionários, ditarmos algumas regras de acordo com a regulamentação. Isso é muito difícil, principalmente no momento desse, onde a expansão está muito grande. Nós estamos vivendo home office, alta, vamos falar assim, a quarta revolução tecnológica que estava por aí, já estão falando na quinta, em função de tudo isso que aconteceu esse ano, que eu não sei exatamente como que vai ser. Nós estamos falando da internet 5G, nós estamos falando de ensino à distância, nós estamos falando disso aqui que nós estamos falando agora, e tudo isso só existe se houver telecomunicações bem estruturadas. Aí vamos falar de novo que em políticas públicas da importância dos estados, dos municípios, aí terem legislações que facilitem o acesso o verdadeiro controle desses cabos de telecomunicações, da forma que eles estão nos postes, mas também estão falando que as empresas todas que estiverem nessa situação de instalar esses cabos, de fazer toda a expansão de telecomunicações, elas estarem preparadas frente às questões de saúde e segurança do trabalho. Para quê? Para poder conduzir esse processo de uma forma bem feita. E também, já falei um pouco de compartilhamento, população, clientes. Nós temos uma preocupação muito grande, existe uma responsabilidade colocada, nós levamos a energia, e a responsabilidade é até o padrão de energia na casa de todos os clientes, ou seja, o sistema elétrico de potência todo é nosso, dali para frente é o sistema elétrico de consumo, por definição, aí já é a responsabilidade dos clientes, mas nós temos a obrigação, até que está dentro do nosso contrato de concessão, de prestar informações, orientações de como que isso tem que ser feito e como que os clientes eles têm que conduzir todo esse processo. Então é disso que nós vamos conversar um pouco aqui. Quando nós falamos de equipes próprias e contratadas, existem algumas diferenças aqui na CEMIG. A diferença básica são os uniformes. Então esse CAC da esquerda das equipes próprias, o das contratadas, nós optamos por todos eles terem um uniforme cinza, até para a gente ter alguma diferença com relação a isso, que hoje nós vemos que não faz grande diferença, tá, gente? É muito mais uma questão que foi usada num determinado momento, que ela prevalece até hoje. E para as empresas e para essas equipes todas nós vamos trabalhar e nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre como é que é toda a gestão dessas equipes que estão aí. Essas duas fotos estão relacionadas a plantas abertas. A estrutura de gestão ainda, nós falamos sobre o próprio contratado, nós estamos falando aqui sobre compartilhamento de infraestrutura, e nós estamos falando aí, só uma foto que eu peguei na internet, tá, gente, sobre como é que são esses cabos de telecomunicações. A regra são, no máximo, 6 pontos de fixação. Esse poste aí nós vimos muito mais do que 6 postes. Nós temos aqui em Belo Horizonte, porque existe, pela dificuldade de colocar as antenas, existe um determinado local aqui que as antenas são todas colocadas lá,
e aí para descer uma determinada avenida nós chegamos a ter 36 pontos de fixação de telecomunicações lá, que está errado, mas foram colocados numa época ainda que não tinha um controle grande sobre isso, e que isso hoje é um problema até para fazer toda a regulamentação. Nós falamos aí ainda em questão de esforço em postes, a colocação, os cabos de telecomunicações, eles têm que sempre estar no mesmo lado do cabo das redes de energia, e quando são colocados dos dois lados, até para tentar aproveitar, às vezes as empresas de telecomunicações, elas colocam de uma forma diferente do padrão, e isso, quando nós temos que executar uma manutenção, isso traz uma série de problemas de maior tempo de desligamento, maior risco, dificuldade de padronização das próprias empresas depois, riscos para a segurança, porque aí nós vemos aí uma dificuldade, um esforço mecânico muito acima do normal, então nós temos que tomar outros cuidados com o poste também. Então, tudo isso impacta o quê? Na gestão da saúde e segurança das nossas equipes trabalhando e também das empresas de telecomunicações, porque muitas delas acabam colocando o cabo lá no braço de iluminação pública. Algumas concessionárias ainda não têm o padrão das ferragens todas aterradas, e aí acaba que energiza o cabo de telecomunicações, aí existe um acidente que é ocasionado, que ocorre aí com os profissionais de telecomunicações, aí a gente entra na discussão que foi colocada ali, se essas pessoas estão expostas ou não, se deveriam ou não receber a periculosidade, e aí um resumo do que eu coloco aqui: o poste é uma instalação do sistema elétrico de potência, ou seja, os trabalhadores da área de telecomunicações, eles estão trabalhando onde? Em uma instalação do sistema elétrico de potência. Então, se nós falamos que isso depende de uma periculosidade, ele está dentro de uma instalação nossa, ele está em uma instalação nossa que é o poste, e com a possibilidade, até pela proximidade ali, de estar trabalhando ao lado de um ponto energizado. Então, existem uma série de cuidados que tem que ser tomado, isso os contratos dos compartilhamentos, eles prevêem todos os equipamentos, treinamentos, tudo que tem que ter lá, e isso faz parte também da gestão que nós fazemos, que nós vamos falar um pouquinho ali para frente. E a parte de iluminação pública, que é essa outra foto ali, que hoje está a cargo das prefeituras. Algumas prefeituras se uniram para fazer um consórcio, contrataram uma empresa com estrutura, empresa grande, para fazer toda a ampliação, manutenção, construção da iluminação pública da cidade, modernização, aí quase todas elas estão partindo já para os LEDs, e outras prefeituras menores, o que não tinham, se viabilizavam de montar um consórcio dessa forma, ou contratar uma empresa maior, acabaram contratando empresas que não são aquelas que possuem toda a estrutura de saúde e segurança que nós gostaríamos de ter, e isso tem criado uma série de problemas, inclusive de acidentes dessas empresas nas redes das concessionárias de energia. E isso tem muito a ver, porque todos esses acidentes, existe uma consulta pública colocada pela ANEEL que é relacionada à iluminação pública, e hoje todos os acidentes que acontecem em cabos de telecomunicações e na iluminação pública, eles entram como acidentes da população, porque é alguém estranho ao setor elétrico, não está trabalhando para a gente. Existe um pedido, a CEMIG fez um ofício pedindo essa revisão, para que todos esses acidentes eles sejam tratados junto com essas empresas e da forma correta, não como população, mas do setor de telecomunicações, ou então junto com as prefeituras, e a ANEEL está analisando. Isso é uma consulta pública que ainda já venceu o prazo dela, e daqui a algum tempo vai sair a revisão dessa regulamentação relacionado à iluminação pública, compartilhamento de uma forma geral. Quando nós falamos aí nos compartilhamentos de estrutura, nós estamos falando dos acessantes, eu comentei um pouquinho aqui, são as linhas que precisam ser conectadas em subestações, ou usinas que precisam ser conectadas em algumas linhas de transmissão. Para quê? Que são as grandes licitações que aconteceram, e as pontas têm que ser conectadas: geração, transmissão e distribuição. Então, esses acessantes, eles possuem toda uma regra no contrato de como é que são as questões de saúde e segurança todos, para essas pessoas entrarem numa subestação, entrarem numa usina, entrarem num Feijão, mas determinado... você vai obrigado por ter reunião. E Tem ele algum, não vai tem algum vir pra microfone, gente, né, mãe? tem algum microfone aberto aí, gente. E aí, qual que é o ponto? Então, eles precisam ter, os contratos precisam prever isso, os nossos contratos com os nossos acessantes, eles preveem toda a formatação de saúde e segurança, e muitas das vezes é uma série de documentos que tem que ser colocado, e não dá para ser diferente, porque sempre quando nós falamos, e isso ficou muito claro na última NR10, né, aliás, na revisão de 2004,
que é a questão da responsabilidade, ou seja, nós precisamos ter um responsável técnico por aquela instalação e aquilo ali é a regra dele, dentro das premissas técnicas todas que existem. E isso é muito bem feito dentro da CEMIG, para quê? Apenas empresas estruturadas, com toda a documentação, com os treinamentos em dia, com os exames ocupacionais todos dados em dia. Então, é quase que trazer o RH para dentro da instalação nossa, para nós autorizarmos uma pessoa para entrar lá. E qual que é a importância disso, gente? Ou quando nós autorizamos alguém para entrar dentro de uma instalação nossa, aí eu estou falando de qualquer compartilhamento, eu estou falando de empregado nosso, estou falando do empregado contratado, estou falando dos acessantes aí em subestações, usinas, estou falando de compartilhamento de infraestrutura para as empresas de telecomunicações, eu estou falando para a iluminação pública, que hoje está a cargo das prefeituras, ou seja, tudo isso que nós falamos precisa ter uma estrutura, porque a responsabilidade de autorizar alguém para ir numa instalação nossa, ela é muito grande e ela tem todo um tratamento muito forte dado aí pelos órgãos de fiscalização, falo mais pelo Ministério da Economia, pelas superintendências regionais, e que precisam ter um olhar diferente técnico em cima dessas questões. E aqui nós vamos começar agora a entrar em detalhe de como é que é feito a estrutura aí para nós termos as equipes seguras e saudáveis para poder trabalhar. A estrutura de gestão de saúde e segurança no trabalho, vamos falar primeiro um pouquinho das equipes próprias, elas começam lá na admissão. Então, na admissão nós já temos uma série de questionamentos, que qual que é a forma de um eletricista, por exemplo, tá? Vou falar do eletricista, do técnico, do engenheiro, do serviço de apoio também, vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Mas quando nós falamos, por exemplo, das equipes de campo, dos eletricistas nossos, nós estamos falando de peso, existe um limite de peso colocado pela NBR com relação a cinto, que foi sempre muito questionado, o limite de peso de 110 quilos, e que isso foi colocado às vezes como discriminatório, mas o padrão nosso era assim, existem cintos que suportam a capacidade muito maior do que isso, mas é preciso fazer uma mudança na NBR, que os ensaios de cinto, até para nós profissionais das concessionárias podemos admitir cintos que comportem pesos maiores. E por que era esse desenho? Porque as tiras tinham uma determinada espessura, uma determinada largura, e dependendo da queda do eletricista, não tinha todos esses trava-quedas com amortecedores na época que foi feito. Então era muito assim, qual que é o reflexo que dava no corpo da pessoa. Dependendo da queda que a pessoa tinha, podia machucar algum órgão interno da pessoa. Isso era o padrão da época, que ele precisa ser mudado. Então, lá na admissão já começa uma série de questionamentos. A altura é algo muito questionado. Por que o eletricista tem que ter no mínimo 1,60 m? Alguns defendem que isso é correto, outros não. Mas uma pessoa baixa demais, ela tem problemas até, por exemplo, a altura do degrau, você sobe, desce ali. Então, o limite ergonômico para aquela pessoa poder fazer aquela movimentação de perna, desde que isso seja constante. Hoje mudou um pouquinho, nós temos cestas aéreas, nós temos outras estruturas de elevação, então isso também tem que ser pensado, mas já começa na admissão. Isso vale também, é interessante quando nós falamos assim, você não poder ter visão monocular, ou seja, uma visão só, isso traz alguns problemas também. A questão de você ser daltônico, às vezes você não enxergar as cores, você tem identificação de fases das saídas de subestação, quando você sai um cabo muflo, aparece do outro lado lá as cores das fases. Então, tudo isso é feito para é identificado lá, né, quais são as atividades das pessoas, para na admissão já começar a garantir a segurança dessas pessoas enquanto forem executar as suas atividades. Nós falamos também na parte de treinamentos, então eu comentei aqui que o amadurecimento de um eletricista, para ele ficar apto para trabalhar sozinho aí com energia elétrica, o amadurecimento dele é em torno de 2 anos, então não dá para deixar um eletricista desse trabalhando sozinho ou uma dupla, dois com menos tempo. Nós precisamos ter um bem preparado, o outro também, depois de 2 anos, esse passa a ser o tutor de um outro que entra. As reciclagens, que elas são obrigatórias a cada 2 anos, e as reciclagens, existe aí uma indústria de reciclagens colocada por algumas empresas que a gente tem que sempre ter em mente que quem define a reciclagem é o responsável técnico daquela área, junto com o do SESMIT também. Para quê?
para nós não termos um padrão, uma receita de bolo para todo mundo. Então, se é um eletricista de uma operação, ele vai receber uma reciclagem, um eletricista de uma construção, outra reciclagem, um dos serviços comerciais, outra reciclagem, um da usina, um da subestação, outra. E tem que ser dessa forma, gente. E não existe um padrão. Algumas pessoas comentam muito, a reciclagem tem que ser 40 horas. Não existe isso. Existem lá os treinamentos formais de 40 mais 40, mais os treinamentos de formação. Desculpa, gente. Mais os treinamentos de formação, mas as reciclagens são definidas por quem? Pelo responsável técnico daquela instalação onde o profissional trabalha e junto com o SESMIT para quê? Para retratar a realidade das atividades que são realizadas por aqueles profissionais. Feito tudo isso, nós temos lá as autorizações formais, que são a abrangência do que ele pode executar. Nessas autorizações, ela precisa ficar sempre num local de fácil acesso e visível. E como é que algumas empresas tratam dessa forma? Umas colocam no uniforme uma etiqueta, uns colocam uniformes de cores diferentes, outros colocam no capacete uma identificação. Então, cada uma coloca de uma forma. Mas para que serve tudo isso? Para as pessoas baterem o olho e falarem, olha, aquela pessoa tem autorização para trabalhar com a rede energizada em alta tensão, o outro só é rede energizada de baixa tensão, o outro só rede desenergizada, outro em espaço confinado, outro em 500 mil volts, 500 kV. Então, tudo isso, e por que é importante? De longe você bater o olho e ver qual que é a autorização que aquele empregado tem para fazer o quê. Os acompanhamentos diários, eles são feitos, então, por exemplo, na CEMIG, as pessoas todas são autorizadas para fazer uma determinada atividade e eles não fazem nada diferente daquilo que são autorizados. Os acompanhamentos diários, então, nós temos uma equipe grande de inspeção. Na CEMIG, nós temos lá uma meta de inspecionar pelo menos 1% do homem-hora trabalhado de pessoal próprio e contratado, e isso vem sendo feito. E também uma abrangência de inspeção, que o que é? Todo trabalhador da CEMIG próprio contratado, ele tem que receber pelo menos uma inspeção de alguém, ou do supervisor, engenheiro de segurança, ou de um profissional, para quê? Para avaliar aquele trabalho dele. E todas as equipes, aí, tanto próprios como contratados, o setor elétrico tem uma característica de dar muita autonomia para os funcionários, porque eles estão trabalhando em planta aberta, então você não tem um supervisor para você estar ali do seu lado o tempo inteiro, você tem o apoio do centro de operações, rádio, telefone, uma série de comunicações, mas a autonomia tem que estar ali na frente. Por isso que nós falamos da maturidade desses profissionais que vão trabalhar em plantas abertas. Então, são pessoas que precisam ter uma maturidade muito grande, porque eles precisam dessa autonomia para tomar as decisões e fazer com que tudo funcione da melhor forma possível. Eles têm que ter autonomia e acompanhamento em planta fechada também, porque a planta fechada é mais fácil da gente fazer o acompanhamento, mas a autonomia tem que ser dada para eles também, porque muitas das vezes eles rodam 24 horas, então você não tem uma pessoa ali para ele tem que conhecer a instalação, ele tem que ter a autorização correta, ele tem que estar com treinamento em dia, reciclagem em dia, todo aquele arcabouço colocado lá no admissional tem que ser colocado. Existe uma estrutura aí para tratar os fatores psicossociais com os psicólogos, os assistentes sociais também. A gente comenta muito da importância desses profissionais, porque muitas das vezes, para um profissional que trabalha no setor desse, não dá para ele, por exemplo, hoje eu chego em casa e fico sabendo que minha filha ela está com uma questão qualquer, um problema sério, usuário de droga, ou foi assaltado, alguma coisa assim. No outro dia eu ir trabalhar com a forma, como se nada tivesse acontecido. A gente não consegue separar. Então, são setores que nós, não só o setor elétrico, mas o de mineração, o pessoal que trabalha em plataformas, eles precisam ter toda uma estrutura de suporte para quê? Para auxiliar nesses que são chamados riscos adicionais também. Então, essa é uma estrutura de pessoal próprio colocado. A estrutura das equipes contratadas, elas são muito parecidas com as estruturas de pessoal próprio. Só para vocês terem uma ideia, os contratos de prestação de serviços, os grandes contratos nossos, existe a obrigatoriedade de ter um assistente social para poder fazer todo esse acompanhamento das equipes. Nós temos cláusulas contratuais, existe um capítulo específico no contrato só sobre segurança e saúde no trabalho, onde nós temos lá todas as regras, matriz de treinamento, o que tem que ter de treinamento, como é que são feitas as reciclagens, como é que são feitos os exames, o que precisa ser feito, como é que são essas comprovações todas. Nós temos as comprovações todas, né? Antes de começar a atividade, nós fazemos algo que chama avaliação técnica de empreiteira, que é uma fiscalização feita na empreiteira, até para dar autorização para ela começar a fazer as atividades.
e nesse momento ela entra com uma série de documentos. Nós temos um sistema lá que ele carrega toda a documentação do contrato dele para poder ser aprovado. Antes a CEMIG aprovava essa documentação toda até o mês de maio. A partir de junho, ao invés da CEMIG aprovar, nós mudamos a filosofia, e o próprio responsável técnico da contratada que faz a aprovação desse documento, e nós vamos fazer só auditoria. Por quê? Porque não cabe a CEMIG fazer essa aprovação. Como são documentos técnicos, cabe a nós auditar, corrigir, e se houver alguma coisa errada, nós aplicarmos o contrato, seja ou com multas, ou com rescisões, ou com penalizações, ou tirando aqueles empregados da função. E a responsabilidade por deixar o empregado autorizado a trabalhar, ela tem que ser de quem? Do responsável técnico da contratada. Então, isso foi uma mudança grande que foi feita a partir de junho. Então, toda a documentação é postada nesse sistema e aprovada pela própria empresa, com toda a responsabilidade prevista no contrato. Nós temos vários controles de acessos. Então, por exemplo, para uma determinada empreiteira que vai fazer, que é até o exemplo que eu vou dar aqui, ela vai fazer um serviço de manutenção no esgoto lá do banheiro da subestação. Ele só entra naquela subestação, existe um controle de acesso. Quando ele vai entrar lá, alguém tem que autorizar, mas para autorizar, olha no sistema se ele tem treinamento, se reciclagem está em dia, se tudo aquilo para ele fazer atividade está lá, e ele tem que ter as orientações para aquilo que vai ser feito, onde que ele vai trabalhar, tudo. Então, existe esse controle de acesso em todas as instalações da companhia. A parte de comunicação operativa é um negócio extremamente sério e complexo. E quando a gente começa a pensar muito assim, como é que é comunicação em dia de caos, como é que é a comunicação em estruturas de emergência que nós temos. Você precisa, como nós estamos mandando equipes de forma autônoma trabalhando nas plantas abertas, elas têm que conhecer a rede, tem que ter treinamento, tem que estar em reciclagem, tem que saber comunicar. Muitos são por transmissão de dados, outras operações são por voz também, mas tudo isso é feito de tal forma que as pessoas consigam se organizar para fazer a comunicação, que privilegiando a correta execução da atividade para não acontecer o acidente. Nós não podemos mandar uma equipe abrir uma chave e ele de repente abrir outra chave. Aí nós estamos falando de bloqueios que na planta fechada é muito mais fácil você ter o bloqueio mecânico de algumas chaves e componentes. Nas plantas abertas isso não é possível, porque todo o sistema nosso está construído com chaves Mateus, chaves facas espalhadas pelas redes, e se fosse fazer uma adequação para ter o bloqueio mecânico dessas chaves, nós teremos que reconstruir todas essas chaves e todo o setor, e não dá para fazer. E se fizesse isso, tudo que é colocado na rede, ele é transformado em tarifa, que as concessionárias, o modelo de remuneração é pelo investimento que está na rede. E aí, o que seria? É possível fazer, só que seria algo extremamente caro para o consumidor final. Então, existem regras de comunicação operativa, de instalação de placa, identificação, como é que é feito toda a comunicação, o que pode, o que não pode fazer, para quê? Para garantir que os bloqueios mecânicos, onde não é possível, eles funcionem através de sinalização e da comunicação operativa também. Então, para as contratadas nossas, nós falamos sobre isso. O compartilhamento de infraestrutura, gente, ele é todo regulado, tá? Pela ANEEL e Anatel. Então, existem as resoluções conjuntas da ANEEL e da Anatel que regem toda a forma das empresas poderem utilizar esse espaço que é do compartilhamento. Então, a empresa ela tem que primeiro assinar um contrato com a concessionária, e nesse contrato são colocadas todas as questões de saúde e segurança que são de obrigação daquela empresa de telecomunicações cumprir. Ela tem que primeiro apresentar o projeto e só construir depois de aprovado. Isso, na prática, não acontece dessa forma. Com a expansão louca do jeito que está acontecendo, as empresas cada vez mais estão se sentindo no direito de utilizar essas instalações da forma muito intensa, e acaba que as concessionárias de energia elétrica, de uma forma geral, elas perderam o controle disso, elas estão retomando isso aqui agora, chamando as empresas de telecomunicações para corrigir, para acertar os contratos, acertar as questões todas de segurança, mas existe toda uma regulamentação feita pela ANEEL e a Anatel através de regulamentações conjuntas publicadas pelas duas, que foram canceladas depois da medida que teve do presidente, mas que está sendo organizada, mas valem ainda as decisões conjuntas. A parte de iluminação pública é toda ela regulada pela ANEEL, e através a prefeitura tem que fazer um convênio com a concessionária para poder assumir a iluminação pública, e ela assumindo a iluminação pública, ela tem que cumprir todas as questões de segurança que estão previstas lá.
Algumas prefeituras seguem isso à risca da forma muito intensa, outras não. E na iluminação pública é interessante, juntando a iluminação pública com a parte de telecomunicações, existe um modelo usado muito na China e parte da Europa e nos Estados Unidos, que o que é? As antenas do 5G elas estão sendo instaladas nas luminárias de iluminação pública. Isso aí para quê? Para facilitar a questão das antenas, os 80 metros, e isso foi algo espetacular nos Estados Unidos. As concessionárias elas cobram para fazer essas instalações ou nos braços de iluminação pública ou no topo do poste, e deixa os cabos todos para as empresas de telecomunicações fazer as conexões ali na altura do uso mútuo. Na Europa tem sido dessa forma. Aqui no Brasil isso ainda não é possível porque a regulamentação colocada pela ANEEL ela não permite isso, porque precisaria ter uma medição específica para aquelas antenas todas lá e criaria uma condição de segurança diferente, porque aí tem que saber quem que são as empresas que poderiam instalar, como é que seria feita essa instalação, o contato que eles teriam com a iluminação pública, hoje onde nós temos muitos acidentes, acesso a baixa tensão, acesso a rede de média tensão, alta tensão, que a gente chama de média tensão ali. Então, tudo isso está na estrutura ainda não regulada pela ANEEL e pela Anatel. Mas já existe um pedido para que esse modelo seja colocado aqui no Brasil também. Existem algumas empresas, o Inatel, que é lá do Santa Rita do Sapucaí, eles estão com um projeto em 3 cidades, que é Caxambu. Esqueci o nome das outras 2 cidades, que é para fazer todo um projeto piloto para valer como modelo para o Brasil do 5G, e aí eles estão colocando medições específicas, antenas nos postes, conexão toda. Isso aí vai criar um novo mercado para essas empresas de telecomunicações, um novo mercado para os profissionais da área de segurança, que vai ser uma assessoria para essas empresas todas, e infelizmente de análise de acidentes também, porque vão ter empresas estruturadas trabalhando nesse compartilhamento na iluminação pública e outras empresas com menos estruturas. Para os acessantes todos, que nós comentamos lá antes, ele é todo regulado pela ANEEL e contratos de concessão e de acesso, então existe toda uma regra para essas empresas poderem entrar nas instalações da concessionária para acessar, vamos falar assim, para fazer as conexões e para operar, para manter, fazer tudo que tem que ser feito. Então, toda essa parte de compartilhamento, existe uma estrutura à parte nos contratos de telecomunicações, de iluminação pública, dos acessantes, relacionados a quem são as pessoas que podem entrar, como que tem que ser a autorização delas e quais são os treinamentos que elas precisam ter para poder executar suas atividades. Com relação à segurança com a população, existe uma previsão legal no contrato de concessão, então toda concessionária tem lá, não me lembro a cláusula, falhou aqui agora na memória, mas existe uma previsão legal no contrato para ela prestar todas as informações para toda a população da área de concessão dela. Então é uma obrigação legal de prestar essas informações, e ela precisa ter a regularidade técnica das instalações, então conforme a ABNT e normas internas, então o poste tem a altura certa, as distâncias das redes para as instalações prediais ou industriais, elas têm as distâncias colocadas também, tanto na horizontal quanto na vertical, para rede nua, para rede protegida, para rede isolada, onde precisa ter rede subterrânea, como é que é a sinalização, e tudo isso tem que estar disponível no site das concessionárias e de informações corretas. As faixas de servidão são sempre um grande desafio para todos nós, porque em área rural nós temos lá só pode ser feita a plantação rasteira, e tem os tratores, que às vezes nós temos torres estaiadas, nós temos estais de postes, e aí nós temos tratores que acabam arrebentando esses estais, causando problemas não só para as concessionárias com falta de energia, mas de segurança também, que às vezes um trator esbarra no poste, cai um cabo, cai em cima da máquina, e tem as grandes colheitadeiras, que aí sempre a gente tem que ter um trabalho muito grande aí para eles tomarem cuidado com essas faixas de servidão para não afetar a rede, que pode cair um cabo, cair uma torre, cair um poste, mas também para não poder, eles não tocarem no sistema elétrico. E aí, quando a gente fala das colheitadeiras, a cada dia que passa, o agronegócio está muito forte, com colheitadeiras cada vez mais altas, mais possantes, rodando 24 horas, não era uma característica que a gente tinha antes, e hoje nós temos, que é rodar 24 horas, então, assim, alta produção, e as redes nossas existem um padrão de altura, e essas colheitadeiras acabam esbarrando também. Controle de acesso, nós temos que ter, às vezes, para visita numa usina, subestação, é muito comum as concessionárias, elas
tem as portas abertas, isso tá também uma regra colocada pela ANEEL para possibilitar visitas de estudantes para formação, para orientações de segurança, e isso a CEMIG faz, outros concessionários fazem também, mas precisa ter todo um controle de acesso para poder fazer tudo isso. A CEMIG, dentro desse tema de segurança com a população, depois, se vocês quiserem acessar lá na universemig.cemig.com.br, nós criamos um treinamento EAD gratuito aí para toda a população, feito pela Universidade Corporativa Nossa, com certificado, tudo, que pode ser feito por pessoas a partir de 10 anos, e aí tem a participação lá do NAPO, que é um conhecido de praticamente todos vocês, e porque hoje nós já estamos com quase 30 mil pessoas que fizeram esse treinamento de junho para cá, as escolas estão fazendo, e qual que é a grande vantagem? Nós passamos tudo, o que é geração, transmissão, distribuição, os cuidados, cuidado na construção civil, pipas, tudo nós colocamos lá, e está dentro do que é a previsão legal do contrato nosso, que é o quê? Disponibilizar informação para toda a população, e aí nós estamos falando não só da população da nossa área de concessão, mas para todo o país ou para quem quiser ter acesso. Ainda dentro desse tema de segurança com a população, nós firmamos convênio com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, com a FIENG, Sinduscom, para eles divulgarem todas as nossas ações. Então, nós produzimos algumas peças, eles divulgam tudo, a Associação Comercial de Materiais de Construção. Nós estamos fazendo um webinar por mês com uma dessas instituições para falar sobre segurança com a população. Tudo isso, gente, dentro da estrutura de gestão nossa de quê? De gestão da segurança com a população. Ainda dentro dessa estrutura, nós vamos falar um pouquinho sobre as normas externas. Nós vamos falar aqui sobre as normas regulamentadoras. Eu citei alguns temas de algumas dessas normas que são obrigatórias aí do setor elétrico. A do SESMIT é para todos nós, né? Então, existe uma grande diferença do SESMIT, das empresas de plantas abertas, das empresas de plantas fechadas, que lá na NR, ela coloca para a gente o mínimo legal e pensando numa planta fechada. Esse mínimo legal ele não funciona numa planta aberta, ele tem uma condição um pouco diferente, que nós temos deslocamentos, equipes espalhadas, uma capilaridade muito grande. Então, normalmente, o dimensionamento do SESMIT em empresas de plantas abertas, ele é 2 a 3 vezes maior do que o dimensionamento das empresas de plantas fechadas. Isso é muito importante a gente ter isso muito claro, porque é para propiciar a condição dessas pessoas trabalharem de forma regionalizada. O PCMSO e o PPRA que estão lá, que é uma obrigação forte, aí eu não vou entrar em detalhes aqui, que é de conhecimento de todos vocês, mas é algo muito forte para todos nós, tá? A eletricidade, nós não estamos falando direta, na veia, o principal risco, o perigo nosso é a eletricidade, né, com risco de choque elétrico e queimaduras, mais os riscos adicionais. Aí nós falamos muito em a energia de trabalho à altura, espaço confinado, que são 2 situações grandes. O trabalho todo que foi feito para a NR35 de trabalho à altura, nós tínhamos muitas causas de acidentes de queda. Hoje isso reduziu praticamente a zero. Nós tivemos um esse ano, que a pessoa deixou de usar o trava-queda, mas isso está praticamente se extinguindo dentro do setor elétrico em função do trabalho que foi feito da NR35. Então, tudo isso faz parte da estrutura de gestão nossa. E espaços confinados também, nós estamos falando de redes subterrâneas em grandes centros, nós estamos falando de usinas, nós estamos falando de linhas de transmissão subterrâneas também, de outras instalações nossas. Então, acaba que são NRs que estão associadas diretamente aos nossos negócios. As da indústria da construção, quando a gente fala em construções de barragens, manutenções prediais, das regionais nossas, então tudo aquilo com os pontos de ancoragem, com tudo que está na NR18, nós trazemos para as instalações físicas nossas. A CIPA, não precisa falar, né? Eu dei o exemplo aqui que a CIPA na CEMIG ela é do início da década de 60, uma das primeiras CIPAs que existiram, a gente tem muito orgulho de falar isso. A NR lá de movimentação de cargas especiais, aí nós estamos falando aí dos guindaltos, de máquinas e equipamentos. Aí nós estamos falando de guindaus, as cargas especiais, nós estamos falando dos transportes lá de transformadores, de disjuntores, as que nós precisamos levar, de repente, uma usina, uma subestação móvel, quando queima o transformador de uma determinada subestação. Nós estamos falando das talhas todas, das pontes mecânicas, pontes rolantes que tem aí nas usinas para poder fazer a movimentação dos geradores, das peças de geradores. Ou seja, essas são as principais normas ligadas
ao setor elétrico e que a gente tem um carinho muito grande por elas. E delas nós pegamos todas essas normas e transformamos em normas internas nossas. Então a CEMIG tem uma política forte de saúde, segurança ocupacional e bem-estar, que é o nome. Ela é uma política de uma única página que ela pega de uma forma muito geral. E qual que é a ideia? Uma política, ela é o direcionador. Ela não é, se uma política tem mais de uma página, isso é o entendimento que eu tenho, tá, gente? Ela deixa de ser uma política. Política é qual que é o direcionamento que a empresa vai dar para um determinado assunto. E por isso a nossa enxuta é dentro dessa política. Nós temos um manual técnico de saúde, segurança ocupacional e bem-estar, está errado, ele é bem-estar muito grande. Nós temos vários procedimentos operacionais padrão, tudo direcionados pela política. Então, quando coloca lá que nem urgência, nem emergência, nada pode ser invocado pela falta de segurança. O direito de recusa, ele está na política nossa, porque tem que estar na política nossa, ou seja, são os direcionamentos dados para todo o restante funcionar. Nos contratos, nós temos lá uma matriz de treinamento, onde são colocados todos os treinamentos necessários para as empresas contratadas nossas trabalharem, um sistema de gestão e controle de saúde e segurança nas contratadas, que é um sistema que... Tem alguém com o microfone aberto, gente. Danilo, você está com o microfone aberto. Obrigado. Então, o sistema que eu comentei com vocês, que as contratadas colocam todas as documentações delas, essa documentação toda, aí o próprio contratado aprova e nós fazemos uma auditoria nessa. As autorizações, elas são diferenciadas por tipo de equipe, então a da rede subterrânea, da linha viva, da linha de transmissão, as das usinas, os operadores, tudo isso é diferente, tem que ser diferente também, tudo isso é previsto também no capítulo exclusivo lá do contrato. E depois que veio a última revisão lá de 2004, como é que a gente fala assim, quais foram os avanços pós-NR10, gente? Nós estamos falando para mim, foi a primeira NR focada em gestão, então a NR10 foi interessante que ela mudou muito, ela foi uma norma que teve a parte de gestão muito forte colocada nela, é lógico que de 2004, então já fazem 16 anos e é importante a gente olhar isso aí como uma norma que ela abriu espaço para efetiva gestão de tudo. A questão da responsabilidade técnica efetiva dos responsáveis técnicos, quando algumas mudanças sutis que aconteceram nas NRs, a NR10 não foi diferente, lá no capítulo de responsabilidades falava lá, responsabilidades dos empregadores e empregados, as normas antigas e as normas revisadas, as normas estão vindo lá como contratantes e contratados, e qual que é a sutileza nisso? Uma empresa, quando contrata outra, é contratante e contratado. Uma empresa, quando contrata um empregado, é contratante e contratado também. Então, essa regra de contratante e contratado, ela vale para CNPJ para CPF, quanto CNPJ para CNPJ. Isso mudou radicalmente, junto com a mudança do Código Civil lá do início dos anos 2000, a questão da responsabilidade técnica de quem efetivamente é o responsável técnico dessas empresas. E muitos assustaram com isso, porque começaram isso, eu vivi muito isso, alguns engenheiros falam, poxa, mas é muita responsabilidade para nós assumirmos isso agora. E o que eu comento com todo mundo é que quando nós optamos por fazer engenharia, medicina e algumas outras profissões, nós colocamos na nossa carroceria, logo no primeiro dia de aula, a responsabilidade sobre a decisão técnica de tudo que nós fazemos. Então, não dá para falar que um responsável técnico não tem responsabilidade, nem que ele vai ganhar mais por isso. Ele não precisa ganhar, porque a profissão dele já o habilitou para ser assim, e é a regra da profissão dele. Lá, ainda na revisão da NR10 da 2004, a gestão direcionada para as atividades, isso foi muito bom, que aí nós conseguimos colocar com as autorizações, com a forma, os treinamentos, os níveis de tensão, os prontuários, ou seja, criou a possibilidade de fazer uma gestão bem direcionada para cada atividade que nós vamos fazer. As autorizações foi um grande avanço para a gente começar a autorizar as pessoas a fazer determinada atividade. A identificação das autorizações, quando coloca ela que ela tem que ser feita, disponibilizada de forma visível para todo mundo. Os treinamentos muito mais estruturados. Na NR10 primeira que saiu, lá só citava que para trabalhar em eletricidade precisa ser treinado, e nada mais do que isso. Hoje já focou, essa de 2004 focou bastante, ela precisa ter alguns ajustes, que nós vamos ver nas sugestões ali um pouco mais para frente.
as responsabilidades muito mais definidas. Então, quando, por exemplo, acontecia um acidente, de quem que era a responsabilidade? Então, a ANR não falava muito claro, não deixava claro, o Código Civil também não ajudava. Então, a mudança, Código Civil no início de 2000 e mais a NR4, a NR10 em 2004, isso trouxe uma responsabilidade muito grande para todos nós que assinamos os documentos relacionados à gestão da saúde e segurança aí nas empresas, de uma forma geral. E o responsável técnico da instalação claramente identificado. Então, quando nós falamos lá, por exemplo, um acessante que vai acessar uma subestação nossa, o responsável técnico daquela instalação, ele é que tem que pensar em quem que ele vai autorizar, quem que ele não vai autorizar. Não é a empresa que está autorizando, é o responsável técnico. E isso ficou da forma muito boa nesse texto da NR10, que muito nos ajudou. Então, hoje nós temos, então eu coloco como um avanço aí da NR10, a definição clara das responsabilidades técnicas de cada uma das pessoas envolvidas no processo, seja o engenheiro eletricista, o engenheiro mecânico, o engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro ambiental, cada um na sua fazendo aquilo que é direito de acordo com o quê? Com a habilitação dada pelo seu conselho. Isso é um negócio espetacular e muito bem colocado na NR10. Um caso prático, gente, que aconteceu da forma bem rápida, até para não expor muito, de gestão pós-NR10, que é o controle de acesso em subestações. Então, as autorizações, elas passaram a ser conforme o atendimento aos requisitos da função, e no começo era muito comum falar o seguinte: todo mundo que vai entrar na subestação tem que ter módulo básico e complementar da NR10. E não tem o menor sentido isso, gente. Quando você pensa assim, poxa, eu vou pegar um ajudante de pedreiro, que às vezes não tem uma instrução, uma formação, vou falar de aterramento TT, TN, sistema elétrico de potência, ele vai ser corpo presente, ele vai participar daquele treinamento, ele vai simplesmente ouvir, vai ganhar o certificado, não entendeu nada e vai estar correndo risco da mesma forma. Então, ali nos deu a condição de dar autorização para fazer, desde que nós controlemos os acessos que vão ter. E qual que é um exemplo de acidente? Aí vamos falar assim, vou falar do acidente, mas um treinamento focado na atividade, se a atividade dele é relacionada à elétrica, civil, capina, conservação e limpeza ou outras, se ele precisa ou não ter um acompanhamento ou autorização do responsável técnico da instalação para poder entrar, e o da contratada também, se for o caso. E como é que foi o acidente? Ainda não tinha essas questões da autorização toda, e aí um recém-contratado, por que eu dei o exemplo de ajudante? Ele era um ajudante de pedreiro para entrar numa determinada subestação. Aí a contratada colocou a documentação toda lá, mas não deu treinamento. Ele entrou lá, ele começou a cavar, aí era uma área britada, aí de repente ele achou lá, estava aqueles blocos pintados, que é uma sinalização que ali embaixo passa um cabo, ninguém falou isso para ele, ele tirou aqueles bloquetes, aí começou a cavar, achou areia, continuou cavando, achou tijolo, continuou cavando, até que achou o cabo e morreu eletrocutado. Então, isso foi a mudança muito. Quando veio a NR10, nós acertamos tudo isso. Isso é um caso antigo, tá, gente? Nós acertamos tudo isso para quê? Para ajustar as questões todas de autorização. Por isso que antes lá eu coloquei do controle de acesso em subestações, usinas, ou seja, hoje só entra numa usina, numa subestação da CEMIG, aquelas pessoas que a contratada ou o mesmo empregado próprio tiver com a documentação toda normal, com autorização formal, e ele é autorizado para entrar naquela instalação para fazer só aquela atividade. Então, isso foi um ganho, né, que nós tivemos aí, possível de ser feito, porque também nós colocamos na responsabilidade do responsável técnico daquela instalação, nesse caso, uma subestação, ele que é a pessoa que dá a autorização para aquelas pessoas trabalharem naquela instalação. Não é o presidente, não é o diretor, nenhuma outra pessoa. É o responsável técnico da instalação que passou a dar essa orientação. Ainda dos casos práticos, né, as autorizações formais que eu comentei lá, que ele precisa ter pré-requisito para aquele treinamento, a formação mínima para as funções que eu falei, não adianta você falar em determinados assuntos, porque uma pessoa vai entrar numa subestação que ele vai ter que ter todo o treinamento de 40 horas, mais 40 horas. Não tem o menor sentido isso, gente. Então, nós temos que orientar as pessoas de acordo com a formação que ele precisa ter. E aí podem ser treinamentos, reciclagens ou orientações direcionadas. Quando a gente fala orientações, por exemplo, imagine que para essa pessoa lá que é o servente, ao invés de eu colocar 80 horas numa sala, eu vou falar com ele da sinalização, quais são as distâncias, o que ele pode, o que ele não pode, onde que ele pode passar, o que ele não pode ter. Como é que é para aquilo que ele vai fazer ali,
as informações que ele precisa ter e onde ele pode ir, onde não pode ir. É isso que foi uma grande mudança no caso prático, que hoje funciona bem na CEMIG. A documentação nossa está estruturada e com a estrutura bem definida de quem pode fazer o quê, quem autoriza, quem que não autoriza e quais são as pessoas que podem fazer toda essa atividade. Para a gente falar sobre as melhorias, quanto tempo eu tenho, Rafael? Ou Juarez, só por favor? 10 minutos. Obrigado, ótimo. E aí, quando nós falamos das melhorias para a revisão da NR10, o que nós temos que falar? O foco, gente, de qualquer norma regulamentadora, ele sempre tem que estar dentro da análise de risco. Por quê? Não adianta eu desenhar a norma toda ela com análise de risco e num determinado momento eu proibir algo independente se a análise foi feita ou não. Aí nós vamos falar dentro da NR10 da proibição do trabalho individual, quando algumas pessoas falam, precisa ter uma segunda pessoa para poder salvar uma pessoa em caso de acidente. Não tem o menor sentido isso, gente. Tem que ter uma segunda pessoa para ajudar a fazer análise de risco. E aí você vai ter uma ou duas pessoas, ou o jeito que vai ser escrito aqui, aquilo é algo que nós precisamos ter uma consciência muito grande e sempre a norma ela tem que ser focada aqui, em análise de risco. Se tiver que ter uma, duas, três ou 10 pessoas para fazer, que seja isso, mas que a decisão seja técnica e focada em uma análise de risco. As regras têm que ser claras e técnicas, né? O texto lá de 2004, ele tem trechos lá, desde que tecnicamente viável, desde que possível, não pode existir isso na norma. Como eu participei da discussão, eu sei por que esses temas estavam lá, porque entrou numa discussão de troca, e por isso que no começo aqui da minha fala eu falei que eu achava que a discussão toda era técnica e tinha hora que não era. Isso fez parte de uma negociação, os temas serem feitos dessa forma, e um tema que colocava lá, que eu lembro que era sempre a utilização de dispositivos de seccionamento trifásico. E aí imagine que todas as concessionárias do Brasil, eu estava lá representando as concessionárias, teriam que trocar todas as chaves de Mateus. Para o fabricante seria excelente, mas para o consumidor seria um negócio extremamente caro, porque ele queria pagar a conta. E mais do que isso, qual que seria o aumento efetivo de segurança? Teria algum? Teria, mas nós não sabemos quanto seria. E mais do que isso, os postes que hoje são de 11 metros para instalar uma chave, as chaves tripolares precisaria de ter um poste de pelo menos 12 metros, ou seja, teria que criar uma mudança muito grande, então colocou alguns termos desses que não deveriam ter na norma, mas eu sei que participei de uma negociação, mas eu não concordo em ter termos muito subjetivos numa norma. Aumento da responsabilidade técnica, eu acho que a cada dia que passa tem que colocar no colo do engenheiro, do responsável técnico, as responsabilidades dele, ou seja, não é do gerente, não é do diretor, não é do presidente, é de quem define, é a pessoa que é o engenheiro, a pessoa que é o técnico, ele que tem que definir a sua responsabilidade técnica. Aumento com isso, vem aumento da autonomia do responsável técnico, eu sempre falo para todo mundo que as normas são para as pessoas seguirem. Só que todos nós temos a condição de fazer uma análise técnica, assinar aquilo ali e fazer algo diferente da norma, desde que nós tenhamos uma análise técnica, porque as normas regulamentadoras elas são feitas para o Brasil todo, que é uma imensidão, é um continente, então não dá para falar que nós vamos atender todos os locais de todas as formas. Então, é muito importante dar mais autonomia para o responsável técnico, um maior detalhamento do sistema elétrico de potência e do sistema elétrico de consumo. Então, vários itens da norma, eles se confundem um pouco, então precisaria ter mais claro o que é do sistema elétrico de potência, o que é do sistema elétrico de consumo, e o que foi igual, colocar claramente em um determinado capítulo falando o que é igual, e a parte toda de reorganização da comunicação operativa, que é importantíssimo. Não dá para falar em qualquer tipo de operação com eletricidade se nós não tivermos uma comunicação operativa extremamente certa, correta e com as pessoas todas entendendo e mais uma vez pensando de como é que é a realidade de um país nosso. Nós não podemos falar que a estrutura aqui do Sudeste ela é a mesma do Norte ou do Nordeste em alguns locais. Quando lá nós falamos que é necessário ter comunicação permanente entre o empregado e o centro de operação. Antes era dessa forma, aí mudou lá para ficar o empregado, a equipe e o centro de comunicação. Por quê? Porque às vezes tem local lá que só funciona o telefone via satélite, então não dá para falar que vai ter comunicação com o centro de operação, porque não vai ter mesmo. Agora, dá para ter entre as equipes, e aí funciona com rádio em alguns locais. Então, tudo isso tem que ser repensado, o quê?
para o tamanho que o Brasil é. Mas o ponto principal é essa separação, não é separação, mas clareza entre o que é do sistema elétrico de potência e clareza no que é do sistema elétrico de consumo. Esse é um ponto importantíssimo, e se eu fosse finalizar aqui agora com as melhorias para NR10, eu elencaria esses 6 itens aqui colocados e me coloco aí à disposição para alguma pergunta, não sei como é que vai ser a dinâmica daqui para frente, e já agradeço de antemão, gente. Obrigado. José, quem agradece é o público, né? Especialmente, eu quero te deixar aqui parabenizá-lo pela excelente apresentação. Você lembra alguns aspectos importantes que acabam que, com o passar do tempo, ficam meio esquecidos, né? Esse aspecto de um pioneirismo da norma regulamentadora 10 em trazer o conceito de gestão de uma forma inédita para dentro de uma norma regulamentadora. Hoje, dificilmente a gente pensaria numa construção de norma sem pensar nesse fundamento pela gestão. Mas não era assim naquela época, né? Então, a gente tinha aí a maior parte das normas prescritivas, descoladas, de uma possibilidade de ser administrada por gestão. Então, tem esse aspecto bastante relevante. Sua palestra foi tranquila, didática, né? É um professor por natureza. Obrigado. Mas eu quero também, além de parabenizá-lo, parabenizar a CEMIG, né? Que você mostra aí 22 mil funcionários. Patrimônio não é um patrimônio de Minas, é um patrimônio do Brasil, né? E recuperar uma fala do Miranda ontem de que ninguém faz nada sozinho. Então, seguramente, na sua gestão na CEMIG, você deve ter uma equipe muito integrada, né? Responsável, que trabalha com o mesmo objetivo. Então, no momento em que eu estou te cumprimentando por essa apresentação, eu estou também cumprimentando toda essa equipe aí, que seguramente está no assessoramento e os que estão na linha de frente também. Bom, vocês viram, pessoal, não é nada simples, né? Pensar uma gestão, pensar, implementar e operacionalizar uma gestão dentro de uma empresa com essa complexidade. Mas estão aí os nossos colegas que estão encaminhando com sucesso essa missão. Nós temos 2 perguntas aqui no chat. Vamos lá. Até onde eu li, eram 2. Bom, vamos lá. A primeira se houver divergência, da Cibele, da Celeste. Claro. Se houver divergência sobre a análise de risco feita pela Telecom e a CEMIG, quais as atividades desenvolvidas na estrutura do CEP? Qual a ação da CEMIG? Tá, Sibeli, obrigado aí pela pergunta. Antes de responder, eu só vou fazer um comentário, Juarez. Eu tenho uma equipe muito boa, tá? Uma equipe espetacular, e eu tenho muito orgulho de estar lá. E fiquei 10 anos, depois fiquei 3 anos fora, voltei o ano passado para reconstruir, e falo que, assim, que eu só consigo porque a turma é boa. Tá? Se a turma não fosse boa, a gente não conseguiria deixar de pé tudo isso que a gente está com os indicadores, com tudo acontecendo. Então, já de antemão, o exemplo aqui que eu acho que todo mundo tem que ter de agradecer todo mundo. Cibele, quando há uma divergência com relação aos pontos, nós temos muita dificuldade, vale o que é da CEMIG. Nós começamos no ano passado a ser mais duros com as empresas de telecomunicações, inclusive tirar algumas redes de telecomunicações, porque não tinham projetos aprovados, ou porque tinha mais cabos do normal, que a instalação estava feita de forma irregular, e nós começamos a puxar a rédea. Tivemos que dar uma parada, porque tiveram alguns problemas, era normal de ter. E com a pandemia, nós começamos de novo, antes da pandemia, paramos, mas o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um encontro com todos, nós temos 740 empresas com contratos com a CEMIG, e nós vamos repassar com elas todas as regras. Mas é um processo que ainda não está redondo, tá? Ele deveria estar redondo, mas não está redondo. Mas passando a pandemia, nós vamos retomar tudo isso aí para... Já está marcado com o pessoal da Abramult, da Abrint e de uma outra empresa, de uma outra associação deles, para organizar isso aí, para dar uma
pincelada em tudo. Agora, é um desafio grande porque no Brasil inteiro é muito desorganizado, mas vale a regra da CEMIG. Agora, é muito difícil tirar, porque quando você tira uma rede dessa, às vezes você está tirando uma localidade, está tirando uma cidade, está tirando alguns clientes importantes, e a regulamentação, infelizmente, ela protege muito as empresas de telecomunicações. Então, por isso, nós vamos fazer com todo mundo, inclusive com a participação da ANEEL e da Anatel também, tá? Te agradeço a pergunta. Vamos lá, Juarez. Perfeito. Nós temos uma pergunta do Matheus Tavernari. Ele pergunta: é possível considerar uma autorização direcionada especificamente para determinada atividade? Ela normalmente é feita isso. Você dá a autorização, ela tem a ver com a abrangência do que a pessoa pode fazer. Então, se eu vou falar assim, olha, a pessoa vai ser autorizada só para trocar interruptor. Ele só vai trocar interruptor. Por que a autorização é assim? Que de repente eu dei treinamento para ele ser um eletricista completo, mas ele só foi aprovado no módulo de trocar interruptor. Estou usando um exemplo simples, tá, gente? Mas para todo mundo. E ele só está autorizado para aquilo. À medida que ele vai amadurecendo, ele vai ganhando maturidade, ou sendo treinado e preparando para outro, nós vamos aumentando a abrangência dessas autorizações. Mas é possível sim. Eu falo até porque na CEMIG a regra que funciona é dessa forma. Ok. E tem uma pergunta do Marcelo Piordená. Como é validada pela CEMIG um treinamento direcionado aplicado por uma contratada? O Marcelo, foi Marcelo ou Matheus que perguntou? Marcelo, né? É Marcelo, né? Marcelo, não, beleza, só porque eu li um outro nome aqui, mas só, Marcelo, como é que funciona? Hoje nós temos em Minas Gerais um convênio aí com o Sindmig e com o Senai, então boa parte das contratadas, elas são treinadas em escolas do Sindmig, escolas da CEMIG, que é o Universemig, e alguns centros de treinamentos homologados pela CEMIG. Então a regra geral é essa. Se por acaso a contratada der um treinamento, aí nós vamos lá, verificamos o centro de treinamento deles, fazemos um bate-papo com as equipes, nós concordamos ou não com aquele treinamento, aquele certificado. Já existiram casos de ter os certificados, nós chamamos um engenheiro de segurança nosso, foi conversar com os empregados, e aí eles falam, não, nós não recebemos esse treinamento, nós cancelamos todos os treinamentos, aplicando umas multas contratuais. Então, hoje na CEMIG isso está muito amadurecido, não era assim, mas hoje esse processo de validação dos certificados está muito amadurecido dentro da CEMIG já, tá, Marcelo? Temos mais uma pergunta aqui da Cibele. Claro. Se na CEMIG utiliza ou há estudo em andamento para usar máscara resistente a chamas. Nós compramos aí, logo no começo, nós cotamos várias máscaras, né? E nós optamos por comprar as máscaras de fornecedores nossos, até para sobrevivência aí da cadeia de fornecedores, mas nós compramos de fornecedores. E para todo mundo que está exposto, com possibilidade de exposição ao arco elétrico, nós compramos a máscara resistente a chama. Então, nós compramos as máscaras comuns para os empregados de forma geral e todo mundo do CEP que está exposto a arco elétrico, eles utilizam as máscaras resistentes à chama e isso passou a ser um item de cobrança também das contratadas nossas. Então, tanto próprio como contratado, se existe a possibilidade de arco elétrico, a máscara tem que ser resistente à chama. E tem a questão até da água sanitária, que o alvejante, né, que tinha uma dúvida grande na época dos uniformes aí de algodão tratado, mas nós acertamos isso aí na proporção de 2%, até pela durabilidade da máscara, não tem problema nenhum, e as nossas equipes estão usando máscaras resistentes à chama. Ok. Bom, o pessoal quer saber, né? Quanto tempo... Essa pergunta é um pouco complicada, porque eu acho que, na verdade, o sistema de gestão ele está permanentemente em implantação, né? Mas quanto tempo demorou para implantar esse estágio, vamos chamar assim, esse estágio de gestão onde a CEMIG se encontra hoje? Olha, isso aí eu vou contar duas histórias. Lá, quando eu assumi a gerência em 2005, eu assumi no auge do Luz para Todos, com 11 acidentes fatais e 47 mutilações. Aí me chamaram, eu lembro que o pedido foi falar o seguinte: ô João, nós estamos precisando de mudar a imagem interna da CEMIG em relação às questões de segurança e externa também. E aí, a primeira pergunta que eu fiz para a diretora na época foi assim, qual que era o limite que eu tinha disso? Ela me falou bem claro isso, o limite da técnica e da ética. E eu entendi, e aí foi um trabalho. Eu fiquei 10 anos lá, nessa primeira passagem,
Aí nesses 10 anos, aí o resultado ele não vem antes de 5 anos, não adianta a gente querer fazer mágica, não faz, porque é mudança de cultura, tá, gente? A reconstrução, ela faz parte da cultura, então entre 5 e 10 anos é sempre que eu falei. Então quando nós começamos a chegar lá no 8º ano, no 9º ano, começamos a ter o resultado, aí houveram algumas mudanças lá e eu saí. E aí o que aconteceu? Aconteceu durante 3 anos que eu fiquei fora, houve uma série de outras mudanças e aí voltou a um patamar de acidentes acontecendo, os indicadores piorando tudo de novo, aí voltei no ano passado, é quase que uma nova reconstrução. E o que eu falo para todo mundo, essa vez, desse segundo momento, tá mais fácil, vamos falar assim, porque a equipe é praticamente a mesma, algumas pessoas novas, mas todo mundo muito engajado, pessoas boas, e eu apanhei muito, até brinco com todo mundo que minhas costas é igual casco de tartaruga, eu apanhei muito nesses 10 primeiros anos, até para poder entender como é que muda a cultura, e segurança é mudança de cultura, então, se tá ruim, entre 5 e 10 anos é que começam a ter resultados sustentáveis. A gente pode ter resultado de soluço, mas sustentável entre 5 e 10 anos. Menos do que isso a gente não consegue. Nem eu estou vendo isso. Tem 1 ano que está lá, estou falando assim, já começamos a ter melhoria em resultados, já muito boas, inclusive, mas eu não consigo Uma considerar isso última como pergunta, sustentável, João. não. Vamos lá. Uma última pergunta é: o que você acha de utilizar a tecnologia para fazer supervisão à distância? Olha, excelente. E fala assim que nós temos um sistema de inspeção virtual que as empresas contratadas, nós temos uma câmera para filmar trânsito, filmar a atividade toda, e funciona muito bem. Nós precisamos fazer isso, porque nós não temos perna nem braço para estar em todos os locais. Então, assim, tecnologia é o que a gente tem que usar o máximo possível. É lógico, com respeito, com a finalidade correta, mas tem que ser feito dessa forma. E só um exemplo disso, nós estamos implantando agora nos motociclistas nós temos cerca de 1.200 motos fazendo corte e religação, e até uma brincadeira do motociclista que falou lá, falou, poxa, agora eu não posso mais passar em cima do canteiro que vocês vão filmar tudo. Eu falei assim, mas a regra é essa, você inibe, sabendo que está sendo vigiado, você inibe a pessoa de fazer errado e pode usar isso inclusive para treinamento. Eu sou totalmente favorável e acho que precisa muito, mas muito mesmo, de todo mundo utilizar. Obrigado, João. Bom, infelizmente, nós temos eventualmente mais perguntas, mas não vamos poder continuar em função do horário, né? Temos uma outra apresentação na sequência. Eu quero muito agradecer sua participação mais uma vez e desejo muito em breve poder estar aí em Belo Horizonte, te cumprimentando e dando um abraço pós-pandemia. Ótimo, Juarez, eu Quem que sabe agradeço, te uma espero visita aqui. até o Mercado Central em conjunto, né, João? Vai Um ser abraço ótimo. grande, viu, amigo? Outro para Muito você, obrigado obrigado. mesmo pela sua participação. Ótimo, um abraço aí para todo mundo, Eu gente. gostaria, Obrigado. Até lá. então, de convidar agora o engenheiro Antônio Pereira do Nascimento, engenheiro metalúrgico de segurança do trabalho, professor universitário e um patrimônio da Auditoria Fiscal do Trabalho, para falar um pouquinho, né? Chegou o momento de falar das interfaces da norma regulamentadora 10 no âmbito da indústria da construção. Então, a ideia é fazer essa compatibilização da norma regulamentadora 18 e da norma 10, a norma 18 recém-alterada, né? Já respeitando a ideia de que deveria ter, no seu conjunto, um mínimo de informação necessária para diferenciar o setor, que ele tem as suas características, diferentes especificidades, mas não adentrar em aspectos que pudessem ser tratados, já estão e serão ainda, eventualmente, melhor tratados e no novo texto da norma regulamentadora 10. Né? Então, para falar um pouquinho sobre esse universo, eu convido e agradeço a participação do engenheiro Antônio Pereira do Nascimento. Boa noite, Juarez. Boa noite aos nossos ouvintes. Boa noite, amigo. E bela apresentação do engenheiro João José, né? E eu acho que é importante a gente até comentar essa visão de norma de gestão, que é o que a gente está tentando agora com o texto da NR18, né? Então, se a gente observar, vamos lá. É até importante que o João comentou uma série de documentos, falou da análise de risco,
E a gente tem hoje, Juarez, uma mudança radical, porque a gente vinha pedindo até na fiscalização a ideia do projeto elétrico, tanto que não há mais aquele conceito do projeto elétrico. Muitas vezes você chegava num canteiro, independente do tamanho da construtora, todo mundo tinha projeto elétrico da obra definitiva, do as-built, mas não tinha o projeto elétrico temporário naquela atividade, naquela etapa da obra. Quer seja o início, supressão vegetal, uma demolição, ou até a obra em termos de estrutura, acabamento, quer seja uma obra de arte, uma ponte ou viaduto, quer seja uma obra residencial e comercial. Então, nós pedíamos, muitas empresas já começavam a fazer o projeto elétrico provisório, era o termo que o pessoal utilizava, e agora a gente está até mudando esse conceito e colocando no PGR, que vem a partir do dia 11 de fevereiro do ano que vem, substituir o PCMAT, com uma amplitude um pouco maior, e colocando como obrigação, e não simplesmente, às vezes, estava embutido nas medidas de proteção coletiva, no item 1834B, né? Então, projeto elétrico das instalações temporárias, elaborado por profissional legalmente habilitado. Uma coisa que vocês vão ver de forma geral, na NR18, acabou-se o termo recolhimento de RT, recolhimento de RT. O que vem acontecendo no mercado? Diferente da CEMIG, onde boa parte dos seus empregados são próprios, né? A parte é terceira. Hoje nós temos uma miscelânea em termos de contratação, a relação capital-trabalho nos canteiros de obra é muito complexo, né? Então a gente tem muito PJ, cooperativas, nós temos várias atividades que até um determinado tempo estará totalmente proibido, e até hoje é proibido, só que o pessoal ainda acaba utilizando maciçamente. Então essa ideia do que a gente observa é que muitas vezes muitos contratantes, que foi citado, eles cobram muito as RTs. O importante no RT, a RT ela é fundamental e deva ser recolhida pelo profissional legalmente habilitado junto ao seu conselho, né, para fins dos aspectos legais, para mostrar que ele pode fazer isso, tem legalidade para isso. Mas o mais importante é que o projeto seja bem definido. Diferente da NR10, onde a gente tem uma série de NBRs, por isso que foi fácil até revisar a NR10, né, porque tem uma série de amplitude em termos normativos muito grande, a 18 não tem. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande. Eu quero falar sobre andames motorizados. Parabéns, não tem norma. Eu quero falar sobre gruas, a parte elétrica de gruas. Não tem norma. No Brasil não temos norma. Guindaste, nós não temos normas. Então, essa é uma dificuldade muito grande que a gente tem. Então, um dos aspectos importantes, Juarez, inserir no PGR, a partir de 11 de fevereiro, o projeto elétrico das instalações temporárias. Isso é fundamental, elaborado por profissional legalmente habilitado, com recolhimento de RT e tudo mais, mas com a ênfase no profissional, com a ênfase no projeto que ele está elaborando. Outra coisa importante, no último item embaixo, que vocês vão ver, o PGR deve estar de acordo. Então, se a obra iniciou, é simples, um diagrama unifilar ou trifilar, o aterramento elétrico básico, isso é fundamental que seja adequado. Nós temos muitas mortes nos extremos da obra, ou seja, na escavação, na fundação e no acabamento. Tá? E aonde você tem uma diversificação de máquinas, equipamentos e um futebol de empresas terceirizadas. E essa é uma dificuldade muito grande. Eu gosto de colocar esse gráfico, né? Porque toda vez que eu consigo trabalhar na fase de projeto antes, eu consigo ter um ganho de segurança muito grande. Toda vez que eu chamo um engenheiro de segurança, o João, que está aí, um excelente profissional, João, eu quero que você ajuste isso aí. Ele não consegue fazer. Por quê? Porque ele vai remediar, ele vai fazer pequenas alterações que o ganho vai ser muito pequeno. Na hora que eu trago o João, na hora que eu trago o Juarez, qualquer profissional de segurança, para o começo da discussão, na hora que eu estou pensando no projeto, no conceito do projeto, e não no as-built, quando ele já está finalizado, isso é importante. Isso vale também para a parte elétrica. Isso vale muito para a parte elétrica, em termos de instalação, de uma forma geral, nos canteiros de obra. Então, quanto mais cedo eu puder discutir e trazer o profissional de segurança, meu ganho vai ser muito maior. Tá? E aí vale tudo. A gente vem de área industrial e a gente
se choca muito grandes construtoras do Brasil todo, né? Você não vê um amperímetro, você não vê um megômetro, você não vê nada. Você raramente vê isso. Então, a figura do eletricista na construção civil, inclusive a nomenclatura está errada, pessoal. Se vocês olharem a NR18, ele fala em habilitado e qualificado de uma forma errada em relação a NR10, a 12, a 33, a 35 e assim por diante. Então, agora, pelo menos se padronizou. Uma das reclamações que a gente levou nas discussões até do CTPP, do CPN, das comissões, é que essa ideia de habilitado, qualificado, autorizado e capacitado não tivesse nas normas, mas tivesse na NR1, até porque ela permeia todas as NRs. Todo mundo tem que seguir esse tipo de normativo. Então, a ideia de começar a pensar em ter um quadro adequado, uma cablagem adequada, uma alimentação adequada, uma distribuição bem feita, era fundamental, desde uma luminária, desde um chuveiro, um contêiner e até uma máquina e um equipamento. Então, aí eu peguei algumas fotos do Barrico, um grande irmão que a gente tem, que nos ajuda bastante. Então, aí, coisas simples, que pode ser que uma empresa grande, muitos que estão aqui, falam, mas isso é básico, né? Um painel adequado, um sistema de aterramento adequado, um disjuntor, um DR. Nossa, trabalhar com extra baixa tensão, isso é muito legal. Só que a maioria das empresas no Brasil, ligadas ao segmento da construção, com exceção um pouco de construção pesada e montagem industrial, tem muita deficiência. Não só pelo que o João falou agora, a falta de cultura de segurança, que não é uma coisa que um documento, uma ordem de serviço, uma contratação vai melhorar da noite para o dia. Então, nós temos a mudança de cultura, a gente já percebe isso em várias construtoras, né? Mas ainda é uma coisa que ainda vai demorar um pouco para a gente poder se estruturar direitinho. Então, é um exemplo aqui de uma construtora, talvez a segunda ou terceira maior do país, numa obra de 84 quilômetros. Eu vi que o João acabou de falar agora, por exemplo, de máquinas agrícolas, por exemplo, né, com a rede elétrica, toda a preocupação. Essa é uma obra com 84 quilômetros, uma grande empresa, tinha mais ou menos 2.000 empregados, e nós tivemos 4 mortes. Tá? 4 mortes. Né? E uma delas é similar ao que vocês estão vendo aqui. Então, na realidade, assim, cadê a análise de risco que foi citada aqui? Né? Cadê o planejamento da atividade? Mas será que eu tenho que escavar embaixo da rede elétrica? Tem que escavar embaixo da rede elétrica. Foi assim determinado. Mas por que eu estou escavando? Para não desapropriar, por causa de custeio. Então, assim, talvez foi uma das obras mais importantes ambientais aqui em São Paulo, né? Uma ligação, tratamento de água bruta e armazenamento dessa água tratada e o abastecimento da Grande São Paulo. Então, só para ter ideia, 4 mortes, 2 por queda, uma por queda de objetos e a outra por choque elétrico. Então, aqui, ó, 2 por choque elétrico. Desculpa. Aqui vocês vão ver algumas brincadeiras, essa é só para encerrar a noite aqui, mas vocês vão ver que a cultura, o que o João falou, que o Juarez bate muito, a falta de gestão. Então, não adianta dar o ferramental se a gente não tiver. E outra coisa, nós temos muita figura do pedreirista, a mistura do pedreiro com o eletricista, quer dizer, é um cara que não tem informação, né? Não é aquele profissional que veio do Senai, que tem um nível de escolaridade, é muito difícil dar uma capacitação. Tá? Então, isso que vocês veem. Mas isso são fotos antigas, que são fotos de obras pequenas. Aí eu vou mostrar para vocês que não são obras pequenas, obras que têm um contingente até muito grande de grandes empresas. Isso é o dia a dia, né? Então, isso aqui, por exemplo, é uma multinacional alemã, né, que trabalha no segmento da construção. Se vocês olharem, ele colocou um tubo de PVC aqui embaixo, 2015, né? Vocês vão dar uma olhadinha. Uma obra que eu estava fazendo um grande colégio, Luciano Huck, por exemplo, né? Estudou aí nesse colégio, só para você ver que ele é baratinho. Tá? E aí vocês vão ver uma bela de uma chave lombarde com um tubo de PVC, porque o trabalhador não queria descer, né? Então, o que ele fazia? Lá de cima ele manobrava e fazia o comando da máquina liga e desliga. Fantástico, é toda uma tecnologia, né? Alemã, por acaso, tá? A empresa. Então, assim, aí eu lembro que a engenheira até falou para mim assim, mas isso aqui é rápido de fazer. Eu até virei para ela, isso é rápido, por que não foi feito?
Tá? Então, assim, nós, diferente do que foi falado da CEMIG, da estrutura da CEMIG, esse nível organizacional que é outro patamar, né? A dificuldade que a gente tem é ainda na construção civil, a orientação é muito pobre. Vocês estão vendo, por exemplo, uma policorte, tá? Essa caixinha de madeira, você fala, pô, isso aí deve ser numa obra de urbanização de favela. Não, essa obra é no Autódromo de Interlagos, aqui de São Paulo. Tá? A chave Lombardi, fizeram até uma caixinha de madeira para ficar bonito, né? Olha aí, de uma máquina desse tipo. Isso aqui é o lixamento do paddock, né? Aqui são onde ficam os carros de Fórmula 1, né? Isso tem o que, uns 3 a 4 anos, não mais do que isso. Só para a gente ter ideia em termos de máquina, equipamento, ligações, capacitações. Tá? Essa é a maior empresa de saneamento básico do país. Tá? E é da América Latina também, uma das maiores do mundo. Então, tudo que você pensar de NR10 e NR12 está tudo errado, inclusive 17 também. Né? E isso foi importante para a gente, porque nós, na revisão, quem mexe com construção, vocês vão observar que a gente enxugou de 838, 840 itens para um pouco mais de 400. Mas na parte elétrica, a gente ainda se preocupou em dar alguns caminhos, né? Porque o ideal é trabalhar com norma de gestão, que nem o João falou. Fundamental a norma de gestão. Aonde tem que detalhar como fazer, tem NBR, tem as normas internacionais, as normas estrangeiras, né? Então, exemplos, tudo isso, você tem essa informação na NR12, por exemplo. Isso aqui é uma das maiores construtoras de São Paulo, talvez... Aqui, só para você ter ideia, a entrada da obra, se vocês olharem o painel, bonitinho, maravilhoso, e aí a fiação elétrica correndo para lá e para cá, podendo acidentar, e não aí um trabalhador, mas qualquer transeunte, alguma coisa desse tipo. Então, são fotos de dia a dia, nada excepcional. Eu estou pegando até uma foto do barrico que eu gosto muito. Achei interessante que o cara colocou uma bela de uma chave extremamente bem ligada e do lado o extintor de água, né? Só para poder fazer aquela... Né? Então, não precisa ir muito. Quando você vai numa pequena serralheria, num açougue e tudo mais, você vê as ligações às vezes inadequadas. Então, é um problema de cultura que a gente precisa rever, principalmente para as estruturas pequenas, onde a informação não tem o técnico de segurança, não tem o engenheiro de segurança, não tem os programas efetivamente inseridos. Né? Então, aqui alguns exemplos da 18, né? O conceito do temporário, né? Isso é importante, sempre se remetendo à NR adequada. Então, vocês vão ver, NR33, tudo foi tirado, vai para 33, espaços confinados, locais confinados. A 35, trabalho à altura, foi menos escadas, porque a 35 teve um entrave, mas o resto, você pode ver, tudo se remete à NR10. Tá? Então, as instalações elétricas temporárias devem ser executadas, mantidas conforme projeto elétrico elaborado por profissional legalmente habilitado. Beleza. Tá? Então, o conceito de autorização, que foi comentado agora há pouco, o conceito de capacitação, tudo isso se remete... A ideia não era sobrepor norma para não gerar confusão, como às vezes a gente consegue gerar confusões, como a NR5 e outras dentro da 18. Né? A ideia não era essa. A ideia é se remeter às normas onde são as normas referências. Tá? Tá? A parte dos condutores elétricos. Aqui melhorou muito, pessoal. A introdução pode não parecer. A eliminação da chave tipo faca aberta, o cabo PP, o trabalhar com extra baixa tensão, o aterramento elétrico, sabe? Isso foram aspectos que deu minimamente uma organização melhor dentro do próprio canteiro. Então, se vocês olharem esses itens que estão colocados na parte de condutores elétricos, são basicamente os mesmos itens que estavam no item 18.21 da NR18 vigente, não mudou nada quanto a isso. Tá? Nós tínhamos alguns equipamentos que, por exemplo, tinham o DR, já como obrigatoriedade, e isso desde 2001. Tá? A gente já tinha feito isso, foram as plataformas de cremalheira, foram os andames motorizados e depois as PTAs, as plataformas de trabalho aéreo, que hoje chamam-se PENTs, né? Plataformas de elevação. Tá? Então, isso que vocês estão vendo, que pode parecer para uma outra empresa de porte grande, como a CEMIG, uma coisa mais natural, para nós não é uma realidade. Infelizmente, é uma realidade ainda
a obras de médio e grande porte. Mas a maioria das mortes acontece, como foi comentado com o João, por exemplo, telefonia é uma dor de cabeça enorme para a gente. A gente tem muita morte por choque elétrico, por queda, por atropelamento no setor de telefonia que a gente não tem nas concessionárias aqui no estado de São Paulo. Então, isso que vocês estão vendo, aparentemente, já nos ajudou bastante em termos de organização, em termos de gestão, ter um projeto, ter o caminho adequado das instalações elétricas dentro dos canteiros de obra, ter máquinas e equipamentos projetadas para isso. Por exemplo, essa máquina foi aquela máquina que veio substituir aquela policorte com aquela caixinha de madeira. Aqui também o que é autódromo de Interlagos. Então, só para você ter ideia, nós já temos condições na praça, temos profissionais, nós temos legislação, o que falta é realmente os contratantes, vamos considerar assim, né? Os contratantes realmente criarem essa cultura de segurança, indo atrás de profissionais, equipamentos e processos adequados, né? Aqui é importante também a parte de aterramento, e eu concordo plenamente quando o João comentou também, não adianta pegar um trabalhador e querer dar muita informação, eu vejo isso, o pessoal carregando demais em termos de capacitação, o trabalhador às vezes não sabe nem ler nem escrever. Então, será que eu preciso, principalmente agora no aspecto da mudança da NR1, os cursos EAD, tudo isso vai ser alterado, nós temos que pensar. É melhor, às vezes, treinamentos pequenos, mas de uma forma continuada, do que grandes treinamentos que, às vezes, a absorção não é o ideal. Tá? Então, aqui vocês vão ver uma coisa importante, a obrigatoriedade do aterramento. Nós temos um hábito, em alguns aspectos a gente fazia isso nas próprias fiscalizações, de fazer as medições ômicas, pedir um atestado de aterramento elétrico com respectivo termômetro, de acordo com a NBR e tal, a cada 6 meses. Vocês vão achar estranho, porque cada 6 meses, porque a obra muda, a mutação da obra é muito grande a cada 6 meses. Você faz um supermercado hoje 90 a 120 dias, então não dá para pensar em 2 anos, 1 ano e tal. Então a gente pensa sempre fazer as medições, porque coloca container, tira container, mudou as instalações das áreas de vivência, colocou elevador, tirou elevador e assim por diante. Uma coisa importante, o DR, ele não se torna, dentro da 18, uma obrigatoriedade como a gente tinha para aqueles 3 equipamentos. Mas ele vai ser obrigatório como uma medida de segurança adicional, mas assim, desde que prevista na respectiva NBR e dentro do projeto elaborado pelo profissional legalmente habilitado. Isso é fundamental. Onde que eu vou colocar o DR? Isso, o profissional legalmente habilitado, o engenheiro responsável, vai ter que definir isso aí. Eu vou colocar junto dos chuveiros, na entrada dos chuveiros. Beleza, não há problema nenhum. Eu vou colocar nas máquinas e equipamentos, eu vou colocar nos elevadores de cremalheira. Esse critério deve ser dado pelo profissional legalmente habilitado e colocado no projeto de instalações elétricas temporárias. Tá? Aqui um exemplo, né? Nós temos muitas vezes muitas mortes, pode não parecer estranho, o pessoal não gosta de aterrar equipamento, né? Estruturas metálicas, né? Então a gente tem muito isso com problema com andames fachadeiros, com andames tubulares, que precisam ser aterrados. Até porque tem uma furadeira, uma lixadeira, você tem um cabo passando, um cabo seccionado, tocou na estrutura metálica, uma parede de 2,7, 2,8 milímetros de aço baixo carbono, e o trabalhador já vai fazer parte desse choque elétrico. Então, aqui, por exemplo, os andames motorizados, que ainda não são muito usuais no Brasil, mas já se começa a ter uma relevância maior, né? Alguns conceitos são de 2001, quando a gente já pedia aqui, por exemplo, plugs e tomadas blindadas, fim de curso superior e inferior elétrico, já com fim de curso, né? O uso do DR. Então, essa preocupação, você vê, a gente já veio, até porque quando da revisão da 10, que demorou um pouquinho, a gente utilizou até vários profissionais, Joaquim, Barrico, Leonídio, que nos ajudaram muito para poder inserir alguns pontos desse em termos de máquina e equipamento. Esse caso do andame motorizado, e esse caso a plataforma de cremalheira, um dos equipamentos mais seguros que nós temos, infelizmente muito pouco utilizado no país, tá? Para fachadas, fantástico equipamento, trabalha com o sistema pinhão cremalheira,
tá? Mas, infelizmente, por causa de custo, por causa de cultura, e o pessoal não utiliza. Mesma coisa aqui. Nós tínhamos vários conceitos que vieram depois na 10 e na 12, que conversando com os colegas da 10 e da 12, que estavam discutindo as normas, desde a época do PPR-PS da 12 e da início da revisão da 10, colocar alguns conceitos que hoje já são enraizados nesse tipo de equipamento. E só lembrar que tanto um como o outro nós não temos normas técnicas no Brasil. A norma de andames, que podia absorver esses dois equipamentos elétricos, né, é uma norma de 1990 e não tem uma citação de equipamento elétrico, só com o sistema de movimentação mecânica ou andames simplesmente apoiados tubulares, né? Aqui vocês podem observar também a mesma coisa, se você pegar aqui os quadros de distribuição, que foram mostrados agora, né? Isso melhorou bastante. O fato de não ter mais esses sistemas abertos, né, o acesso, né, isso ajudou muito para nós, né? A identificação de circuitos, e outra coisa também ajudou muito. Os elevadores de cremalheira necessitavam de painéis mais adequados, mais seguros. Nós trabalhamos com alguns conceitos inadequados em termos de alimentação elétrica, e em função até do custo da energia elétrica, houve uma mudança, um olhar pela parte elétrica muito grande, né? Vocês vão ver essas besteiras que vocês estão observando, por exemplo, um painel maravilhoso, plug tomada, tudo que você manda, aí você vê isso, tá? Isso ainda é muito comum, mas como o João falou, cultura, e cultura não é da noite para o dia que você vai atuar. Então, você, por causa desses equipamentos, nós começamos a ter inversor de frequência, chaves de ruptura, é legal. Agora, nesse caso, esse é um equipamento que eu tenho norma técnica, NBR 16200. Então, ele pede 2 motofreios, ele pede uma série de dispositivos eletrônicos e muitos mecânicos, boa parte deles mecânicos, que exigiram que as instalações elétricas fossem mais adequadas. É um equipamento que custa R$200 mil cada um, se for comprar. Então, o custo e a versatilidade que ele te dá obrigaram a um repensar na parte elétrica dos canteiros de obra, né? Agora, você vê isso aí. Você estava falando, o João estava falando de Minas, isso aí é da fiscalização, os colegas de Minas que mandaram essas fotos são da Bahia, né, um acidente que nós tivemos, mas eles mandaram uma série de fotos para a gente, numa apresentação, aí você colocava interruptor de corrente, você colocava, às vezes até uma chave, né, sistemas para monitoramento das cancelas, e o pessoal fazia um nome bacaninha, né, a burla, né, olha aí, calço de madeira. Isso é muito comum. Então, com isso, houve uma revisão nas cancelas, hoje tem uma série de dispositivos de segurança, essas chaves de ruptura com duplo canal em vários pontos, e para isso eu tenho que ter um CLP, muitas vezes para isso eu tenho que ter relés de segurança, monitoramento. Então, você percebe um outro olhar. Tá começando a ter um outro olhar. Agora, é um olhar que vai demorar um certo tempo, até para mudar a cabeça de todos os envolvidos aqui. Tá? Esse é um aspecto importante também que foi colocado, foi o engenheiro Maurício, da Fundacentro, que revisou a RTP da Fundacentro e também nos propôs isso, a gente aceitou, né? Colocar, mas no canteiro de obra precisa ter para-raios, precisa ter um sistema de proteção. Quando eu penso numa obra, um prédio, é uma coisa. Agora, imagine uma estrada, tudo aberto, como é que ficam essas áreas de vivência? Como é que eu faço a proteção? Tá? Tem uma empresa grande que está fazendo aqui uma obra enorme aqui na Tamoios, com túneis. Muitas vezes eu tenho as áreas os inbox, né? Por exemplo, eu tenho áreas totalmente a descoberto. É região de índice pluviométrico muito forte, chove muito, muitos raios, aquela coisa toda. Então, esse olhar é importante. Agora, ele joga a bola para o engenheiro eletricista ou profissional legalmente habilitado, que seja, né? Só vai precisar do sistema se o engenheiro achar que há necessidade. Se o engenheiro não achar, ele que assume. É o que o João falou. Nós vamos começar a gerar mais responsabilidades para os profissionais. A norma, ela começou a se tornar parecida com a 10, muito longe, é claro, mas uma norma de gestão. Mas ela te dá mais liberdade, mas te dá mais responsabilidade. Aqui só um exemplo, é o último slide, Juarez. Muitas coisas a gente não conseguiu aprovar.
Então, a gente teve várias, e na parte elétrica, Lombreiras, a gente queria colocar uma coisa que todo mundo já utiliza, né? As grandes empresas, pelo amor de Deus, o sistema logout-tagout, né? Sistema de bloqueio, na realidade não é o sistema em si, mas é uma padronização de desligamento e religamento. E aí vocês vão pensar, mas isso não deveria estar na 10, detalhado na 10? O problema é que a gente teve morte no setor da construção, no setor de saneamento, não envolvendo só eletricidade. Por exemplo, nós tivemos mortes com saneamento básico na abertura de válvulas e os trabalhadores morreram afogados. Então, a nossa ideia era até colocar isso como um anexo dentro da 18 e depois criar uma sementinha para gerar uma NR, gerar algum documento, até porque a gente tem muita coisa que são práticas usuais, excelentes práticas, por exemplo, mas não são legalmente exigidas, né? Vai muito do conceito do empregador. Tá? Esse é um dos exemplos. Tá? Então, a ideia foi essa, pessoal. A gente manteve, basicamente, as mesmas exigências do item 18.21 já pré-existente, praticamente é o mesmo texto, eu só mostrei alguns aspectos, né? Mas se remetendo às responsabilidades, né? Se remetendo. Hoje eu tenho uma dificuldade muito grande. Você chega numa obra, é muito comum a figura de uma coisa chamada SPE, Sociedade com Propósito Específico. Quem é a empresa que está tocando? Ela não tem um empregado. Aí eu contrato um engenheiro, esse engenheiro é PJ. E aí eu contrato um monte de terceiros, muitas vezes com um microempresário individual. Então, assim, não importa se você quer terceirizar, quarteirizar, a responsabilidade é do contratante principal e do responsável técnico que gere a obra. Tá bom, Joris? Por enquanto, obrigado. Fico à disposição aqui, Joris. Antônio, muito obrigado pela excelente apresentação. Eu acho que isso mostra também, ou completa, né, o cenário das possibilidades da norma regulamentadora 10 numa área tão específica como a área da indústria da construção. Eu gostaria de agradecer a todos os que ficaram conosco na sala, nessa tarde e noite, e agradecer os nossos dois palestrantes e convidá-los para, pontualmente, às 5 da tarde, estar conosco no dia de amanhã. Eu quero dar uma boa notícia, que todas essas falas estão sendo gravadas e nós vamos disponibilizar a gravação para os participantes, né? Então, eventualmente, se entrou na sala um pouquinho mais tarde, se saiu da sala um pouquinho mais cedo, é possível recuperar a informação através da gravação. Então, muito obrigado a todos, uma boa noite, um bom descanso e até amanhã. Obrigado, Juarez. Boa noite a todos. Obrigado, boa. Boa noite a todos. Bom descanso, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Ótima e excelente live hoje, hein? Muito bom mesmo. Boa noite a todos. Gratidão pela ótima palestra.